assistem, mas daqui a pouco a gente soluciona esse problema com o YouTube. Olha, amigo, você falou tudo, né? Você já dirimiu muito bem aí o momento que o país passa, né? O acirramento, Fábio, e aí eu temo, porque o acirramento ele pode ficar mais latente, né? O acirramento entre bolsonaristas e lulistas, né? Se assim é que a gente pode chamar, eu acho que tende a piorar. E aí as nossas autoridades, em especial as forças de segurança do nosso país, têm que estar muito, mas muito bem atentas, porque, amigo, a intolerância, se bem que a intolerância hoje da humanidade, vamos abranger a humanidade de uma forma geral, porque não é só no nosso país, a intolerância do ser humano está uma coisa muito chocosa. Sabe, por nada hoje, ou por muito pouco, se mata, sabe, se vai às vias de fato. E isso é muito ruim para a humanidade, gente. Sabe, não é, repito, não é só no Brasil. Você vê casos e casos de extremismo nos Estados Unidos, por exemplo. Onde um louco compra uma arma, entra numa sala de aula e metralha todo mundo. Vai para uma festa, entra na festa e metralha todo mundo. Vai para um evento social, bota uma bomba no corpo e explode lá, matando muitas pessoas. E aqui no Brasil, gente, não é diferente, não. Foi um caso, o Fabão já trouxe aí em Foz do Iguaçu, e que chocou o mundo político. Aqui na Paraíba repercutiu, todos os pré-candidatos, com exceção de Nilvan e de Adriano Simplício, não se manifestaram. Enfim, amigo, olha, abre precedentes, e aí, repito, as nossas autoridades têm que estar muito, mas muito mesmo atentas a esse tipo de extremismo. Agora, Fábio, outro assunto louco, outra infelicidade, outra loucura, outra sandice, outra vergonha, outra nojentice aconteceu no Rio de Janeiro. Um médico anestesiologista estuprou uma mulher na hora de dar o parto. O estupro já é uma coisa louca, não é absurdo. Não tem desculpa, não tem boquinha. Estupro é estupro. Agora, tem os agravantes, é estuprar a mulher dopada, rapaz, na hora de dar o parto. Agora imagine quantas vezes esse médico não já fez esse tipo de situação. Foi preso em flagrante ontem. Deixa eu pegar aqui o nome do animal, se é que pode ser comparado a um animal. É o médico anestesiologista Giovanni, é isso? Giovanni Quintela Bezerra, preso em flagrante. Tem as imagens, né? Tem as imagens do circuito interno. Agora, assim, eu fico impressionado. E cadê o restante da equipe médica? Porque você não faz um parto só, não é toda uma equipe para fazer um parto. Meu amigo, se começar a segunda-feira desse jeito, é carrego, viu, Fabão? Carrego. É muito carrego, viu, Petrônio? Agora, acho que você disse aí e trouxe na nossa escalada, pelo menos 3 dos 5 pré-candidatos ao governo da Paraíba se posicionaram em relação a esse crime que chocou o país. O governador João Azevedo, pré-candidato do PSB à reeleição, usou as redes sociais e disse o seguinte, abre aspas para João Azevedo: lamento profundamente o trágico ocorrido em Foz do Iguaçu com Marcelo Arruda. Mais um episódio onde vemos o ódio descabido provocar perdas irreparáveis. Continuo afirmando que o melhor caminho é o diálogo. Não há democracia se não haver respeito aos que pensam diferente de nós. Não há nada que justifique a violência. Situações como essa não podem se repetir e nem ficar impunes. Todos devemos fazer a nossa parte para evitar que a intolerância política vença, foi o que disse o governador João Azevedo. Já o pré-candidato do PSDB ao governo da Paraíba, o deputado federal Pedro Cunha Lima, disse o seguinte, aspas para Pedro:
Nenhuma violência se justifica. O assassino do guarda municipal Marcelo de Arruda, por intolerância política, é uma barbárie e escancara o quanto a polarização política faz mal para o Brasil. Não podemos admitir que casos como esse voltem a se repetir. Numa democracia, precisamos mais de debates e de menos embates. A polarização política tem levado os brasileiros a sentirem ódio um dos outros por conta das posições políticas diferentes. Não há mais espaço para o ódio. Precisamos de paz para lutar por aquilo que realmente importa, o bem-estar de todos, independentes de lado político, foi o que falou o pré-candidato Pedro Cunha Lima. Já o MDBista, senador veneziano Vital do Rego, pré-candidato ao governo, disse o seguinte, aspas para ele: minha solidariedade às famílias que perderam entes nessa tragédia, que poderia ser evitada se não tivéssemos esse clima lamentável que temos hoje no Brasil, incentivado por um sentimento extremista e intolerante por parte de quem deveria se preocupar com a nação, fecha aspas, disse veneziano. Quem também se pronunciou, meu querido Petrônio Torres, foi o deputado federal Agnaldo Ribeiro, do Progressistas. Aspas para Agnaldo Ribeiro: é com profunda tristeza ver a cena de violência que tirou a vida do guarda municipal e tesoureiro do PT, Marcelo Arruda, na noite de sábado, em Foz do Iguaçu. A divergência política não pode ser radicalizada a esse ponto. Isso é inadmissível numa democracia. Minha solidariedade aos familiares, foi o que disse o deputado federal Agnaldo Ribeiro. Petrônio, por enquanto, o pré-candidato Nilvan, do PL, não se posicionou em relação ao assunto, nem a pré-candidata do PSOL, Adjani Simplício. Vários pré-candidatos à presidência da República se posicionaram, várias autoridades, enfim, foi um crime que chocou o país pela estupidez, pela violência, pela forma como tudo aconteceu, né, Pepa? Exato, Fábio, exato. E aí, repito, a intolerância que está tomando conta do ser humano, a intolerância política, religiosa, cultural, enfim. E aí eu volto a alertar as nossas forças de segurança, principalmente aqui no nosso estado, né? Que assim como os outros 26 que compõem o nosso país, também não tenha dúvida que teremos um acirramento mais aflorado. À medida em que o pleito for se aproximando, eu temo, Fábio, que outras ações como essa possam acontecer. Porque, repito, a gente vê as posições, né? A gente tem aqui o termômetro pela emissora de rádio, que pelo programa nosso, o F5, né? Às vezes tem ouvintes que são intolerantes com você e comigo, achar a gente de comunista, de... Enfim, gente, vamos ter calma, vamos ter paciência. É só mais um pleito, é só mais uma eleição, De repente, Lula não tá nem aí pra tu, de repente Bolsonaro não tá nem aí pra tu, quer que tu se lixe, sabe? Tu fica morrendo e matando por esse ou por aquele candidato, não vale a pena, não vale a pena. Aliás, não vale a pena ser extremista, não vale a pena você aflorar seus nervos por nada nesse mundo. Porque a intolerância tá galopante, Fábio. Repito, é em jogo de futebol, é em eleição, é em eventos culturais, sabe? A humanidade está perdendo o senso da tolerância, infelizmente. E à medida parece que o tempo passa, as coisas vão piorando. A gente pensava que isso só tinha nos Estados Unidos, que isso só tinha no mundo árabe, a turma lá dos talibãs. Nananina, não. Está chegando por aqui e de forma preocupante. Ô Pepa, eu confesso a você que eu não imaginava que nesse país tivesse tanta gente pensando dessa forma, sabia, Petrônio Torres? A gente viveu por muito tempo um clima de que o brasileiro é um povo cordial, cordata, que o brasileiro é um povo do bem. Eu não imaginava que tinha tanta gente, eu posso falar essa palavra, Pepa? Eu não estou desrespeitando ninguém não, né? Enrustida do extremismo. Eu não imaginava que tinha tanta gente enrustida no extremismo, rapaz. Pessoas que conviviam com a gente, que a gente achava que era tudo tranquilo, mas são pessoas intolerantes, extremistas em tudo, como o Petrônio lembrou.
Não é só na política, não. É no futebol, é na religião, é tudo. Pessoas que só aceitam conviver com quem pensa igual. E isso não é salutar em canto nenhum. Sobretudo quando a gente vive numa democracia. É preciso sim respeitar o contraditório. Eu posso até não concordar com o ponto de vista de Petrônio, mas eu sou obrigado a respeitar, assim como Petrônio é obrigado a respeitar o meu. Ele pode não concordar com o que eu penso, eu posso não concordar com o que Coxinha pense, mas eu preciso respeitar. É assim numa democracia. E o pior, Petrônio, que o que me deixa mais, sabe, triste, é saber que pessoas utilizam o nome de Deus, pessoas que se dizem cristãs, como esse cidadão. Esse cara lá, tá lá na rede social, fulano de tal, conservador e cristão. Que cristão é esse, meu irmão? Que chega atirando numa festa só porque o cara pensa diferente dele? Que cristão é esse? Tem muita gente utilizando o nome de Deus em vão e a rebordosa vai vir. Quem acredita em Deus, como eu tenho certeza que a maioria do povo brasileiro, afinal de contas somos um país onde o cristianismo é muito forte, a gente sabe que isso vai, a rebordosa vem. Tem muita gente que usa o nome de Deus, eu sou cristão, eu sou isso, em defesa da família, em defesa do conservadorismo, e pratica uma barbárie e uma estupidez dessa. Pelo amor de Deus, minha gente, vamos parar e vamos refletir. Vamos parar e vamos refletir. Esse garanho, além de ter tirado a vida de um pai de família, destruiu a sua própria vida, a vida da sua família. Se ele se mantiver vivo, e eu rogo a Deus que se mantenha vivo, inclusive para pagar o crime que praticou, vai ficar preso um cara novo, um funcionário público, né? Em tese, um cara da classe média, funcionário público federal, tira a vida de um pai de família, vai deixar agora a esposa, filhos e a própria família dele, porque o relato é que ele estava com um bebê no carro. Sabe, é muita estupidez, gente, vamos refletir. Isso não vale a pena, não vale a pena você, sabe, sair brigando com alguém por causa de política, por causa de futebol, por causa de religião. Que cristão é você, meu irmão? Que cristão é você, minha irmã? Que não consegue sequer conviver com o contraditório. Sabe? É lamentável sobre todos os aspectos. Né? Lamentável. E eu repito, eu espero que esse crime não fique impune. E espero que nossas autoridades, seja do Poder Executivo, seja do Poder Judiciário, polícia, autoridades de segurança, ajam com rigor. Não é possível admitir esse tipo de coisa. Não é possível. A gente está vendo um monte de coisa acontecendo já nessa pré-campanha. E é preciso que se dê um baixa nisso. Que quem praticar qualquer tipo de intolerância, que vá para a cadeia. Que fique preso. Porque a gente não pode conviver com esse tipo de coisa. Ainda sobre esse assunto, Luciano Coxinha, só atualizando o caso, a delegada da Polícia Civil, Iane Cardoso, que até amanhã desta segunda-feira era responsável pelas investigações do assassinato de Marcelo Aloysio de Arruda, fez diversas postagens anti-PT em suas redes sociais. As publicações do perfil serão usadas para embasar o Partido dos Trabalhadores para que as investigações passem para a Polícia Federal. Segundo o comunicado emitido na manhã desta segunda-feira pela Secretaria de Segurança Pública do Paraná, Iane Cardoso não é mais a delegada titular do caso, que passou para Camila Consenello, acho que é isso, Camila Seconello, chefe da Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa lá do Paraná. A pasta não explicou a troca, mas informou que uma força-tarefa foi formada pela Polícia Civil no início da noite de ontem para a condução do caso. Até nisso, infelizmente, a política está envolvida. Uma delegada que, a meu ver, ela pode ter seu posicionamento político, sim. Agora, misturar as coisas não dá. Afinal de contas, ela é delegada, ela é servidora pública, paga pelo contribuinte lá do Paraná para investigar crimes e não para fazer ativismo político. Acho que a Secretaria de Segurança Pública do Paraná age corretamente quando afasta a delegada do carro, até para a gente tentar tirar esse ar mais político de toda essa situação
esse crime que chocou o Brasil. Estão me lembrando aqui, Pepa, que logo após as eleições de 2018, logo após, ainda no calor do resultado das eleições, um seguidor do presidente Bolsonaro esfaqueou uma pessoa lá na Bahia, um pedreiro, que tinha dito num bar que tinha votado em Fernando Haddad. E já em 2018 a gente começou a presenciar esse tipo de barbárie, de estupidez, de loucura no nosso Brasil. Pepa, 12h37, daqui a pouco a gente vai entrevistar o deputado federal Julian Lemos. Daqui a pouco a gente também vai trazer números da mais nova pesquisa pela corrida presidencial, divulgada hoje, nesta segunda-feira. E daqui a pouco também a gente vai iniciar as primeiras interações no programa de hoje. Tem muita coisa pra gente falar, inclusive na política da Paraíba. Pepa Torres, vai ter mudança de pré-candidatura mesmo? Pedro Cunha Lima, será que sai da parada, Pepa? Será? Cássio, quando veio à cena, veio a público levantar essa possibilidade, é porque, Fabão, a coisa está muito adiantada, a coisa está muito evoluída. E, de fato, Pedro pode não aí ser candidato ao governo do estado. Ele ainda é. Agora, se vai para a candidatura, se vai para as convenções, se vai enfrentar as convenções. Agora, será que Romero topa? E o PSC, como é que fica? Pegar um barco, pois é, pegar o barco furado, será? Tenho minhas dúvidas. É o que a gente discutiu aqui na semana passada. Uma coisa é Romero tá com a sua candidatura bem encaminhada, sua pré-candidatura bem encaminhada para a Câmara Federal, né? Já com aquelas contas ali com o Rui Carneiro, faz 2, tá, e de repente ele vê nessa missão, nessa promoção, né? Porque uma coisa é você começar uma campanha lá atrás, como ele começou, não é isso? Aí ensaiou ali uma aproximação com o governador João Azevedo, e aí desistiu da sua pré-candidatura ao governo do estado, ventilou-se muito que ele seria o vice para João Azevedo, coisa que não acabou se concretizando. Ele próprio anunciou que iria disputar a eleição para a Câmara Federal, e aí agora pode voltar a ser pré-candidato, ou até mesmo candidato do PSDB a governador da Paraíba. Eu tenho minhas dúvidas. Se eu fosse apostar minhas fichas, eu diria que Romero não vai. Romero fica aonde está. Eu estou mais para a tese. O que, segundo Pedro, eram fake news, parece que é verdade mesmo, né? O próprio Pedro, a gente colocou o áudio aqui semana passada, numa entrevista à Rádio Band News, aqui de João Pessoa, admitia a possibilidade de retirar sua pré-candidatura. Agora o próprio pai de Pedro, Cássio Cunha Lima, concede declarações, dá declarações nesse sentido, de que Pedro pode desistir. Inclusive Cássio foi visto nesse final de semana em Campina Grande conversando com o ex-prefeito Romero Rodrigues. Parece que caminha para a retirada da pré-candidatura de Pedro. Agora, particularmente, acho que caminha mais para uma composição do PSDB com o PL de Nilvan Ferreira. Nesse caso, o PSDB indicando o vice de Nilvan. Por quê? Acho que Romero não tem coragem de trocar uma pré-candidatura a deputado federal bem encaminhada para se aventurar numa pré-candidatura que ele mesmo já tinha desistido tempos atrás. Sem falar que a saída de Romero Rodrigues pode causar um estrago muito grande na chapa proporcional do PSC, Partido Social Cristão, que todo mundo lá no PSC e todos os articulistas fazem as contas que Romero poderia ser o puxador de votos da chapa, que ainda tem aí o deputado federal Rui Carneiro, o suplente Leonardo Gadelha, tem também aquele Patrick, que é suplente de deputado federal, e a saída de Romero poderia causar um estrago muito grande nessa chapa, até porque Romero, sendo candidato a pré-candidato a governador, ele seria pré-candidato pelo PSC. Pedro, que está no PSDB, não poderia substituir Romero na chapa do PSC, e a gente vai ter que aguardar os desdobramentos. Até o dia 5 de agosto tem muita água para rolar debaixo dessa ponte. Ainda falando de política, Pepa, dizer que o PSB, partido do governador João Azevedo, vai reunir nesta quinta-feira os partidos aliados para um grande encontro no Clube Cabo Branco em João Pessoa.
O evento, chamado de Grande Encontro do PSB, vai acontecer às 5 da tarde no Clube Cabo Branco, na próxima quinta-feira, em João Pessoa. No dia seguinte, no dia 15, o PSB realiza evento semelhante no Alto Sertão da Paraíba, na cidade de Cajazeiras. Pepa, será que teremos alguma novidade neste evento da próxima quinta-feira aqui na capital? Será que o PSB pode apresentar pelo menos um integrante a mais na chapa encabeçada por João? Ou a gente continua com aquele mesmo pensamento que tudo só vai ser definido lá no dia 5 de agosto, Pepa? Não, acho que não, Fabão. Eu acho que tudo será definido no dia 5 de agosto. Né? A não ser que, por exemplo, pouse um foguete lá no Clube Cabo Branco. Né? De repente, pousa um foguete ali na quadra de tênis do Cabo Branco e essa seja a surpresa que aí estão comentando, né? Estão falando na boca miúda, nos bastidores, mas acho que não, é mais um evento político, aquele evento para levantar a moral da tropa, a moral da militância, né? Não que esteja baixa a moral da militância do PSB, mas é um evento mais intimista com João e Cícero juntos, né? Porque até então, o evento que teve do PSB esse ano, não teve a presença de Cícero, né? Teve o evento de Cícero lá no mesmo dia lá? Na Priscila House, né? Na PH. No evento do Progressista e no mesmo dia no Cabo Branco teve o evento do PSB. Exatamente. Aliás, falar em PH, como é grande a nossa audiência, viu, amigo? Ontem fui no Caixa, aí... F5, digo, é massa, né? Você foi ontem ao PH. Gleidson. Ele foi curtir coxinha as mágoas da derrota do Flamengo. Foi, não me fala não. Rodinei! Rodinei, meu Deus do céu. Ele foi dominar a bola, né? Meu Deus do céu, o cara joga um dia tão bem, no outro dia faz aquilo. Ô, Pepa, mas ainda falando do que você falou de foguete, e obviamente se fala de foguete aqui na eleição da Paraíba, só se fala de Efraim Filho. Como é que ficaria Efraim Filho nessa retirada da candidatura de Pedro Cunha Lima? E se Pedro for substituído por Romero? Romero já disse que vota em Bruno Cunha Lima. Em Bruno Roberto. É um motivo, Fábio, para Efraim fazer o caminho da volta, sabe? É o argumento que ele precisava. Era o argumento que Efraim Filho queria, que ele precisava para fazer o caminho da volta. E na volta ninguém se perde. Já dizia José Américo de Almeida. Ontem o pré-candidato Efraim Filho ganhou um importante apoio à sua caminhada, né? O comunicador Emerson Mofi, foi para as redes sociais, bateu foto com Efraim Filho. Mofi, que é afiliado ao PSD, partido presidido na Paraíba pela senadora Daniela Ribeiro. Mofi foi lá e anunciou apoio a Efraim Filho. Efraim caladinho vai ali a cada dia que passa computando apoios. Pois é. Pode ser um indício também? Pode ser um indício também, né? Aliás, as pedras começam a se mexer, Fábio, e tudo leva a crer que o homem esteja lá na quinta-feira. Resta agora só aguardar. Eu não sei se na quinta. Não sei. Mas vamos ter que esperar. Coxinha 12h45, vamos cumprir o nosso primeiro intervalo comercial. Antes, aquele recadinho de sempre. Me informa aí de quanto foi o jogo do Flamengo que eu não assisti, que eu tava fazendo amor. Foi somente 1-0 pro Corinthians. Agora o Flamengo não merecia perder aquele jogo, não jogou bem não, mas... O Corinthians, eu acho que foi o melhor em campo foi o goleiro do Corinthians, daí você tira, né? É verdade. E o time cheio de desfalques, né, o Flamengo? Cheio de desfalques. Vamos aproveitar o embalo rapidinho. Botafogo da Paraíba empatou no sábado com o Floresta 1-1, resultado ruim. Botafogo, mas mesmo assim, Pepa, se manteve na quarta posição, Esmeraldo Gomes. Até onde eu tinha visto, o Botafogo se manteve na quarta posição, apesar do empate. O Campinense levou um chocolate. Olha, o Esmeraldo tá dizendo que caiu para quinto. O Campinense levou um chocolate. Mas tem um jogo a menos. Tem um jogo a menos ainda, né? O Botafogo. Que é justamente quando o líder é Mirassol. Isso. Aquele jogo que foi adiado. O Campinense perdeu, o Souza perdeu, o São Paulo Cristal perdeu. Enfim, um final de semana muito ruim para os times da Paraíba que disputam o Campeonato Brasileiro. Coxinha, antes do intervalo comercial, aquele recadinho de sempre.
para uma vida com mais saúde e bem-estar para a sua família e seu negócio, chama a Clean. Lá você conta com profissionais técnicos e produtos de qualidade, tudo regulamentado pela Anvisa. Na Clean você encontra o melhor serviço de controle de pragas, sanitização e limpeza de caixa d'água. Mande agora mesmo uma mensagem no WhatsApp ou ligue 3222-6444. Eu disse 3222-6444. Clean, praga tem controle, sim, coxinha. 12h47, Luciano Coxinha, Petrônio Torres. Quando chega essa hora, bate a fome. E quando a fome chega, eu só me lembro de Tonho de Martinha. Comida sertaneja de primeira, entrega quentinha na sua casa, no seu trabalho, toda embaladinha. Lá em Tonho de Martinha você conta com 12 temperos naturais, rubacão, risoto de queijo e tapioca, cordeiro na cachaça e muito mais. Tonho de Martinha, faça agora mesmo o seu pedido pelo WhatsApp, anota aí, 99641-4664. Eu vou repetir o WhatsApp de Tonho de Martinha, 99641-4664, coxinha. Puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha. 12h48, o intervalo comercial é rapidinho, é VaptVupt. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Participe, pois o preço por não se interessar por política é ser governado por quem se interessa. Programa F5. Oferecimento. Chegou em toda a região a cachaça Boa do Brejo, direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo, a boa de verdade. Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. Unicorp Faculdades, uma instituição consolidada com cursos de graduação, pós-graduação e mestrado. Excelente localização, equipe de professores especialistas, mestres e doutores. Invista na sua qualificação e torne-se um profissional indispensável ao mercado de trabalho. Unicorp Faculdades, gerando oportunidades. Telefone 3034-9720. Viva o consumo consciente. Viva a solidariedade. Viva a cooperação. Existe uma alternativa mais justa e sustentável para tudo, inclusive para sua vida financeira. O Sicredi tem mais de 115 anos de história, mais de 2.000 agências e 5 milhões de associados unidos pela força do cooperativismo. Escolha o Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Para uma casa sem, chama a Clean. Para uma empresa sem, chama a Clean. Para uma vida sem, chama a Clean. Pra cá tem controle sim. Clean na voadora, Clean no rapidinho. Clean no venenoso, Clean no zumbiquinho. Quer tranquilidade, conte com a Clean. Pra cá tem controle sim. 3222-6444. Pra cá tem controle sim. Controle profissional de pragas é na Clean. É quase meio-dia e você não sabe o que vai comer. Chama o Tonho de Martinha, vem pra cá conhecer. Tem rubacão e arroz de queijo coalho, frango sertanejo com cebola e alho, carneiro na cachaça com 12 temperos, bem condimentado, te pega pelo cheiro. Cada pedacinho do sertão puxa o sabor do fundo do coração. Tonho de Martinha, comida lá de nós, comida quentinha. Tonho de Martinha, comida lá de nós. Peça já sua quentinha.
O Armazém Paraíba está liquidando. Refrigerador 387 litros Frost Free em aço escovado Panasonic. Baixou R$700. Agora sai por 12 de R$289,90. Fogão 5 bocas automático é 12 de R$89,90. Mesas 6 cadeiras baixou R$500. Agora é 12 de R$154,90. E o armário de cozinha 8 portas sai por 12 de R$37,90. Armazém Paraíba, na loja, no site e no Zap. F5. Conteúdo e opinião para todos os lados. Fatos e versões no meio do dia. Não fique vendo a banda passar. Petróleo Torres. Fábio Bernardo. 12h52. Seu Luciano Coxinha, descubra porque a Boa do Brejo é a melhor cachaça do mundo, meu irmão. Ela é suave, transparente, aveludada, não queima na boca e tem o puro aroma da cana-de-açúcar. É ideal para todas as ocasiões e todos os tipos de drinks. Boa do Brejo, uma cachaça relativamente nova, mas que já caiu no gosto popular e tem mais, viu? Você pode ter a Boa do Brejo no seu comércio ou ser um revendedor da melhor cachaça do mundo. É só ligar 98801 3717, eu disse 98801 3717. Você também pode acessar o Instagram oficial Boa do Brejo, uma cachaça que é nossa. Boa do Brejo é de Areia, cidade que foi reconhecida como a capital da cachaça. Ei, escuta isso. Chegou a cachaça Boa do Brejo, lá de Areia. E você só vai saber porque ela é boa mesmo se provar. Chama! Cachaça Boa do Brejo, a boa de verdade. Beba com moderação. 12h53. Mandar um abraço aqui para o nosso ouvinte Derli. Tá dizendo que tô na escuta pela Rádiosnet. Abraçar também meu amigo Everaldo Júnior, da Clarice Cosmético. Dizer que nossa produção tá tentando equacionar esse problema aí, viu, Coxinha? Estamos vendo aí, pra gente colocar o programa no YouTube. Pra você que já se acostumou a ouvir e assistir o F5, não perder a entrevista que começa daqui a pouco com o deputado federal Julian Lemos, que já está por aqui. Luciano Coxinha, vou soltar as primeiras interações. Pode ser, Coxa? Luciano Coxinha. Presta atenção no serviço, Presta Coxinha. atenção, Coxinha. Ô, Coxinha. Pode soltar as primeiras interações, seu Luciano Coxinha. São 12h54. Libera tudo, Luciano Coxinha. Alô, boa tarde, primeiro ouvinte de hoje. Boa tarde, Fábio Bernardo. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, Coxinha e a todos do F5. Eu gostaria aqui de questionar e até convocar o PROCON estadual e o PROCON municipal para investigar esses postos de combustíveis que vendem GNV, gás natural veicular. Eu andei abastecendo umas 3 vezes e notando uma diferença na nota fiscal, que o imposto federal está zerado e o imposto estadual está cobrando 18%. Era cobrado somente 29%, agora está cobrando 18%. Por aí tudo bem. Baixou apenas 35 centavos em cada metro cúbico de gás natural. Ou seja, era para baixar muito mais do que isso. Igualmente a gasolina, porque foi zerado o imposto federal e o imposto estadual está cobrando apenas 18%. Então eu queria que o PROCON investigasse mais isso, andasse nesses postos que comercializa GNV, porque o que eles estão fazendo, meu amigo, é uma barbaridade. Caio, obrigado pela tua participação aqui no F5. Vamos fazer o seguinte, Caio, vamos tentar trazer alguém do PROCON, né, Petrônio? Sim. Também ouvir alguém da PB Gás sobre esse assunto, porque é um assunto, um tema que interessa a muita gente aqui na Paraíba. Mais um ouvinte aqui no F5, Coxinha. Solta aí, meu amigo Itamar de Jaguaribe. Fala, Itamar. Alô, boa tarde. Boa tarde, amigos da bancada. Boa tarde aos ouvintes do programa F5.
Mandar sempre um abraço, Fabão, aos amigos de Jaguaribe que estão na escuta do seu programa e também agradecer em nome do amigo, né, de Fabão, tá? Agradecer aí a bancada, saudar a todos e também fazer hoje um grande apelo, Fabão, no que diz respeito às galerias de águas pluviais da Grande João Pessoa, tá? Muitas já se encontram sem as tampas e aqui não é diferente em Jaguaribe, na Avenida 1º de Maio, tá? Eu tenho uma galeria aqui que ela está entupida há um bom tempo. Quando dá aquela chuva que nós, né, sabemos, torrencial, e acontece dela estar inundando ali, a rua fica inundável por conta, inundada por conta desse problema que essa galeria está oferecendo em relação a entupimento, tá? Não é só de lixo, tá? A gente está falando aqui desses materiais provenientes, tá, das ruas, né, o agregado, enfim, né, o agregado miúdo, né, que é a areia, tá certo, que vai fazer com que essas galerias né, fiquem entupidas, tá, e fazendo com que essas águas não passem de um lado para outra galeria, certo? Fica aqui o apelo para a CEINFRA vir, tá, em Jaguaribe, tá, dar uma passadinha de frente ali à Casa da Cidadania, para rever essa galeria que todas as vezes quando chove inunda ali, fazendo com que leve transtorno para os usuários, tá, e pedestres daquela região que frequenta entre o Centro Administrativo e Casa da Cidadania. Fica aqui o apelo no ar e agradeço sempre o programa e depois com certeza virei para agradecer também essa resolução da CEINFRA. Um abraço, uma boa tarde e parabéns pelo trabalho. Valeu, Itamar. Obrigado você por sempre estar na sintonia do F5. De Jaguaribe, vamos ao Valentina, meu amigo Araújo do Valentina. Boa tarde, Araújo. Boa tarde, Fabão, Pepe, Rui, meu querido Coxinha e todos os ouvintes. Veja bem, meus amigos, vocês souberam que teve um movimento muito grande em São Paulo, aquele grande movimento dos evangélicos. E isso irritou muito o presidente, dado momento o pessoal fazendo o L de Lula para ele. Inclusive ele não se aguentou. E todas as participações que ele tem em qualquer canto, ele adverte: gente, vocês não vão fazer aí como no Capitólio, não. Tem que ser assim. Agora vocês já sabem o que tem que fazer. As lives, o de respeito à justiça, querer tocar fogo no Supremo, no prédio lá, tudo. Essas coisas, gente, só tem dado ao povo brasileiro maldade, ruindade. A gente só vê o ódio no meio do mundo. Isso é nos indígenas, na Amazônia, nas queimadas, na educação, na saúde. Meu Deus, o que falta mais acontecer nesse país? E ora, esse engodo que tem aí de dinheiro, isso não vai resolver nada, gente. De maneira nenhuma, que a fome do povo é grande, a inflação maior, isso em 3 meses tudo, o dinheiro não está valendo nada. Então peço a Deus que derrame sua graça sobre o Brasil e nos dê muita paz e o povo reflita sobre o nome, paz. Valeu, Araújo, é o que precisamos, de paz, de muita paz, meu amigo, muita paz de verdade. Meu amigo Kiko do Castelo Branco, alô, boa tarde, Kiko. Boa tarde, Fábio Bernardo, Petrônio Torre, Rui Dantas, Luciano Coxinha e todos os ouvintes do F5 Castelo Branco, sempre fazendo parte dessa grande audiência para se informar das melhores notícias da Paraíba, do Brasil e do mundo. E quando se trata de política, a melhor informação está no F5, é claro. E é por isso que eu sou sintonizado no F5. Aí o prefeito de Campina Grande disse que o povo da Paraíba quer votar em Romero Rodrigues. Quer votar para ele não vir a se tornar governador. Essa é a verdade, senhor prefeito de Campina Grande. Quando o senhor falar que o povo da Paraíba quer votar em Romero Rodrigues, o senhor tire Kiko do Castelo Branco do meio desse pacote aí que o senhor quer. O pacote de bondade de querer só o seu ser eleito. Acabou-se essa história, rapaz. Olha, Cássio quer fazer feito o Fênix, né? Ressurgir das cinzas. A Paraíba já tá cansada, rapaz. Dos Cunha Lima. Os próprios campinenses, a grande parte dele tá cansada. E ele não percebe isso não, Aí que ele quer retornar, Seja bem-vindo,
Você agora é turista, Cássio Cunha Lima. Eu voto num homem desse nunca. Eu já tive a inocência de votar várias vezes nesse homem. Abraço, Fábio, Kiko do Castelo Branco. Valeu, Kiko. Obrigado pela tua participação. Mais um ouvinte aqui no F5. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Petrônio Torres, Coxinha, todos aí da Rádio Pop. Gostaria de mais uma vez, Fabão, poder participar aí desse excelente programa. E mais uma vez pedir às autoridades, porque as chuvas elas não cessam. Não adianta mais falar das tábuas de pirulito que está nossas estradas. Ali na frente da Energisa ali tem nem condição praticamente mais de passar. Trânsito ali totalmente parado. Mas o que eu gostaria de enfatizar, Fábio, que tem me preocupado um pouco, é a situação que se encontra as árvores aqui na Avenida Hilton Souto Maior, Fábio. Fábio, elas já estão passando, já tomando a estrada, certo? E a gente sabe que com essas chuvas, a folhagem ela começa a pesar. E muitas vezes, Fábio, eu não sou compreendido por algumas pessoas porque eu penso um pouco além. Porque não adianta a gente fechar a porta de casa depois que acontece alguma coisa. Não adianta chorar pelo leite derramado quando a gente não olhou a panela do leite. A gente tem que tentar se antecipar a algumas questões. E essas árvores aqui, se as autoridades competentes puderem escutar esse áudio, puder escutar esse apelo, vim aqui, Fábio. Negócio de meio-dia, eles dão uma podada bacana nessas árvores, vê as árvores que já estão mortas e já cortam de uma vez, porque muita gente passa por aqui, Fábio, muita gente. E para que não aconteça nada, esse é mais uma vez o apelo que eu faço. Muito obrigado pelo espaço que vocês têm dado a nós, rádios ouvintes. Valeu, meu irmão. Mais um ouvinte aqui no F5. Fala, Reinaldo Chacon. Boa tarde, Fabão. Boa tarde, Petrônio. Boa tarde, Coxinha. Aqui é Reinaldo Chacon. Isso mostra aonde estamos chegando. Você conversar com um policial desse, o policial lhe olha trouxe, se você disser que não é bolsonarista. Então, a polícia hoje, todas elas são bolsonaristas, são fundamentalistas, entendeu? Esses caras são doidos, lunáticos. O cara hoje fizer um concurso público para entrar na polícia, ele tem que ser bolsonarista, ou então mentir, dizendo que é, porque senão a tropa ou os agentes lhe vê com outro olho, entendeu? Então são fundamentalistas. E com apoio deste presidente vil, este medíocre, que ainda aumenta as esferas, que ele não está nem aí. Ele foi pelo agente que matou o guarda civil. A delegada é outra bolsonarista, escondeu dizendo que o cara tinha morrido, sendo mentira, e ela já meteu o pau no PT lá no Paraná, uma vez. Então, quer dizer, a polícia, ela hoje é bolsonarista fundamentalista. Aqui é Reinaldo Chacon. Ô, Reinaldo, obrigado pela tua participação. Eu só vou discordar de você. Quando a gente generaliza, a gente termina colocando todo mundo numa panela só. E não é assim. E não é assim. Tem muita gente na polícia, tem muita gente nas Forças Armadas que não tem esse tipo de pensamento. Claro, né? Claro. A gente tem, por exemplo, aqui policiais que nos acompanham, que mandam áudios pra gente. Vou me lembrar aqui lá do conterrâneo de Coxinha, Sargento Rodrigo lá de Santa Rita, por exemplo. Né? E a gente tem vários outros. Tenente André é outro que não pensa dessa forma. Então, quando a gente generaliza, não, a polícia toda tal, eu acho que generalizar sempre é um problema.
e por isso que eu acabo discordando do meu amigo Reinaldo. E quando eu falei na semana passada aqui, Fábio, nós tocamos nesse assunto, por exemplo, a história de golpe, que o presidente incitando o golpe ou levando a entender que possa acontecer. Eu digo a você, amigo, ele não tem apoio de 4, 5, meia dúzia de generais. Tem generais que pensam fora da bolha, sabe? Tem oficiais do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, oficiais das polícias militares pelo Brasil afora, que não pensam como pensa o nosso presidente da República, sabe? Então, não pode generalizar jamais, amigo. Deixa eu aproveitar o ensejo, já que a gente está falando de oficial, deixa eu aqui mandar os meus votos de plena recuperação ao nosso amigo e irmão General Souza Neto. General é a forma que eu brinco com ele. Souza Neto, que até anteontem era tenente-coronel, no final de semana saiu a promoção dele, agora ele é coronel fechado. Tava trabalhando, sentiu dores, rapaz, foi bater no hospital, quando chegou lá tava com pedras nos rins, teve que fazer uma intervenção, procedimento médico, mas já tá bem, graças a Deus. Coronel Souza Neto, se Deus quiser vai dar tudo certo, logo, logo a gente quer vê-lo nas ruas novamente combatendo. O homem da Rotan, né? O homem da Rotan, voltou com a gota serena, viu? Virado no traque. Voltou virado no traque. Já por aqui conosco o deputado federal Julian Lemos. Deixa eu colocar mais alguns ouvintes, Coxinha, pra gente pagar no bom sentido aos nossos ouvintes. Daqui a pouco a gente inicia o papo com o deputado Julian Lemos, que é muito bom conversar com o Julian. Julian não tem papas na língua, fala tudo e já disse aqui a mim, pode arrochar o nó que eu tô pra responder tudo. Mais um ouvinte, Coxa. Alô, boa tarde. Boa tarde, F5. Eu acho que a oposição da Paraíba contra o governo do estado, que é a oposição, eu acho que ela se perdeu no caminho, não achou o rumo da onde deve seguir para jogar o jogo político. Então acho que a oposição está perdida até hoje. Luciano, Bar das Indústrias. Luciano, obrigado pela tua participação aqui no F5. Mais um ouvinte, Coxinha. Alô, boa tarde. Boa tarde a todos do F5. Bem, essa desistência de Pedro já é uma boa desculpa para Efraim, e Pedro já sabe que Efraim vai voltar para João, já vai jogar essa desculpa, e Pedro já vai dar essa desculpa, porque vai ser a pancada, vai ser grande, viu? Pedro não vai ter voto não, e Efraim saindo, pronto. Ave Maria, meu Deus. Vai destruir geral o partido. PSDB. Não tem voto pra nada. E o foguete, viu, vai quebrar pro lado. Ele não vai não, porque ele vai ser candidato a senador. Mas vai quebrar pro lado. Ele que não é menino besta, o interesse dele é só ser senador, o resto que se lasque. Eu vou é pra onde eu possa me escorar. Meu amigo Renato, obrigado pela tua participação aqui no F5. Mais um ouvinte aqui no nosso programa. Alô, boa tarde. Bom dia a todos da Rádio Pop. Aqui quem fala é um sargento da polícia, o sargento Aguinaldo, né? Eu quero dizer o seguinte, a Chacon aí, esse rapaz aí, diz aí Chacon, entendeu? Ele meça as palavras dele. Primeiro, ele meça as palavras quando ele fala de uma corporação brilhosa polícia, certo? Porque cidadão, quando ele precisa, certo? De alguma coisa que venha acontecer, a primeira coisa que nós chamamos é a polícia, certo? E nós vamos estar de pronta ordem para cumprir nosso dever. Agora, se houve alguma divergência lá entre esse eleitor de Bolsonaro e o outro eleitor de Lula, não venha generalizar não, rapaz. E outra coisa, você não vai chamar a polícia de lunático não, entendeu? Lave sua boca, rapaz, para você falar da polícia, rapaz. Lunático pode ser você, seu irresponsável. Eu pediria aí a bancada, quando chegasse um cidadão desse com essas críticas infundadas, porque crítica é para ser feita, ser feita, mas com uma crítica com responsabilidade, uma crítica construtiva, mas vir com essas críticas aí fundadas aí, chamando todo mundo de lunático, respeitando uma corporação, que seja cortado no ar. Ô Aguinaldo, primeiro esclarecimento, a gente não filtra ligações. O deputado federal Julian Lemos tá vendo aqui, tá vendo como é que funciona. Vai chegando e a gente vai colocando.
Obviamente a gente sempre pede que as pessoas mantenham o respeito e na mesma hora nós discordamos do ouvinte. É essa intolerância, Pepa, que não dá. Um diz uma coisa, o outro vem e ataca do outro e tal. Meu Deus, que país é esse que nós estamos vivendo? Deixa eu colocar só mais 2 ouvintes para a gente começar o bate-papo com o deputado federal Julian Lemos, Coxinha. 2 mensagens curtas, Coxinha. Alô, boa tarde. Só falta colocar a culpa agora em Bolsonaro, porque tudo agora é Bolsonaro. O camarada matou o outro porque era partidário e aí a culpa é ser Bolsonaro. Rapaz, esse pessoal de esquerda tem jeito não, viu? Pensa nos camaradas. Valeu, Marcelo. Meu amigo André Nascimento, homem do Pedal Jampa. Fala, Pedal. Boa tarde, Fábio Bernardo. Boa tarde a todos aí da POP, do F5. Aqui é André Pirulito, do Pedal Jampa. Infelizmente a intolerância tá grande. Essa semana um rapaz aí botou o carro pra cima de mim e eu fui falar pra ele ter mais atenção e mandei ele com Jesus. O rapaz simplesmente ele deu a volta no carro e veio tomar satisfação comigo, me xingou, falou que ia dar na minha cara. Quer dizer, a intolerância é desse jeito, até no trânsito o pessoal tem intolerância. O pessoal não quer respeitar pedestre, não quer respeitar ciclista, entendeu? Aí faz medo você bater boca no trânsito, porque não vale a pena, acaba acontecendo o que aconteceu aí, né? Uma morte. Ô, meu amigo Pedal Jampa, concordo contigo, ó, negócio de bater boca em trânsito, pensa numa coisa sem futuro, não vale a pena de jeito nenhum. Nosso ouvinte Luiz Pereira está dizendo que, Fabão, os lulistas e os bolsonaristas vão afundar a candidatura de Lula e Bolsonaro com as atitudes inconsequentes desse povo. Obviamente, aí eu concordo com o ouvinte que mandou a mensagem anterior, dizendo que você não pode, foi Marcelo que mandou, você não pode atribuir a Lula ou a Bolsonaro qualquer tipo de atitude tomada por eleitores, por seguidores seus. O que a gente quer e a gente espera que tanto Lula, quanto Bolsonaro, quanto Ciro, quanto os outros pré-candidatos se pronunciem e repilam esse tipo de atitude, né? O próprio presidente da República foi ao Twitter, deu uma declaração, aproveitou ainda para culpar a esquerda, mas o que a gente espera e quer é que eles repudiem esse tipo de atitude que não leva a nada, Pepa Torres. Pois é, Fábio Bernardo. Agora 13 horas e 15 minutos, vamos começar o bate-papo com o deputado Julian Lemos? Vamos embora. Deputado, boa tarde, bem-vindo ao F5, prazer tê-lo conosco mais uma vez. Eu queria, deputado, depois dos seus cumprimentos, obviamente, que o senhor falasse desse seu posicionamento sobre esse tipo de situação que acontece no nosso país, que está acontecendo, que não é de hoje. Essa intolerância do ser humano, a gente falava sobre isso aqui, que não é só do brasileiro, diga-se de passagem, a intolerância do ser humano, seja lá no mundo árabe, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, que o senhor falasse sobre situações como essa, porque vem um pleito aí, um pleito acirradíssimo, Bolsonaro contra Lula, tem Ciro no meio, aquela coisa toda, mas a gente sabe que vai polarizar entre Lula e Bolsonaro. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso aí, qual é o seu ponto de vista em situações como essa que aconteceu em Foz do Iguaçu, deputado. Boa tarde. Petrônio, obrigado aí mais uma vez e também ao Fábio Bernardo, meu amigo Coxinha aqui também, pela oportunidade de estar aqui falando com vocês. Eu estou vendo aqui nos rostos de vocês aqui, há uma certa aflição por essa nuvem negra que cerca hoje o Brasil em termos de liberdade de expressão e liberdade de pensamento que a gente não tem. Hoje as pessoas, inclusive você aqui, Fábio, acabou de falar aqui que o presidente se manifestou, e uma das coisas que ele falou, que aí eu tenho que dizer que foi extremamente assertiva. Ele disse, olha, quem estiver envolto a um sentimento desse aí, de agressividade, eu prefiro até que passe para o outro lado. Ele até, aí já foi um erro, não digo erro, mas aí já vai para o lado da esquerda. Não, ele como chefe da nação, ele deve repudiar, não só como chefe da nação, lógico, a instituição Presidência da República, ela governa para todos, e ele foi feliz quando ele disse, olha, esse tipo de gente eu não quero não, pode ir para o outro lado. Eu diria o seguinte, esse tipo de gente não vai nem para o outro lado, ele simplesmente desapareça do debate político. Porque eu sou deputado federal, eu sei da lisura e da responsabilidade, do zelo com que eu conduzo esse mandato, e eu vejo as pessoas, às vezes, de forma extremamente intolerantes comigo por algo que se divulga que nem verdade é. Só que existem pessoas, Petrônio e Bernardo, se você me permite dizer, que não sabem lidar com, eu posso dizer, aquele seu vazio interior.
tá? Então ele coloca suas frustrações ou suas expectativas em cima, ou às vezes de uma religião, ou às vezes da política, às vezes de um time de futebol, seja o que for, e você vê, time de futebol já não time de futebol, mas as paixões já fizeram acontecer barbáries no Brasil muito grandes. Só que agora vem para uma questão política que eu considero uma das coisas que mexe muito com o sentimento das pessoas, principalmente quando são inflamadas de todos os lados. Eu acho que tanto Lula como Bolsonaro, Lula como estadista que é, pode jogar qualquer tipo de defeito dele, beleza, concordo com você, mas é um estadista. Bolsonaro é um dos... Só existe dois líderes hoje no Brasil que estão aí despontando aí nessa polarização que vocês falaram. Um é Lula e outro é Bolsonaro, que são líderes de verdade, tá? Que devem ter uma responsabilidade muito grande, porque qualquer palavra dita hoje, ela tem um efeito rebote muito grande. O que aconteceu ontem eu não posso atribuir a Bolsonaro. Bolsonaro não mandou ninguém entrar para matar ninguém, nem Lula pede para matar ninguém. Embora, de forma, muitas vezes, não tenha o devido cuidado, porque tem muita gente inflamada. O Brasil hoje está sangrando, tá? Com medo. As pessoas estão usando medo. De um lado, usam medo porque é o comunismo. Do outro lado, não, porque é a intolerância. E desse jeito acontece o que aconteceu dessa vez. Tá? A pessoa foi lá e tirou a vida de uma pessoa. As imagens são claras. Por mais que cada um queira dar uma versão, as imagens são claras. O que justifica o cara entrar daquela forma para pegar, tirar a vida? Se disse Bolsonaro ou não, eu não posso atribuir isso a Bolsonaro. Se o outro, já aconteceu erros de quem levava o nome de Lula também, como foi aquele caso daquele, até Lula citou o exemplo, até parabenizando um dos apoiadores dele, do cara que saiu dando lá umas porradas num e o cara bateu a cabeça no caminhão. Quer dizer, qual a diferença que tem de uma coisa para outra? Isso, gente, tem que ser veementemente combatido. Intolerância. Se você não gosta da opinião do bolsonarista, meu irmão, se afasta. Se você não gosta da opinião do lulista, se afasta. Eu, particularmente, eu tomei uma decisão por uma questão de amor próprio, de saúde mental. O que for de intolerância, eu quero distância de mim. E quando eu digo isso, é porque isso não me faz bem. Eu não sei se faz a você que está me ouvindo, tá? Eu tenho as minhas bandeiras, nunca me afastei das minhas bandeiras. Agora, uma das bandeiras que eu, por mais que, e aqui eu não preciso dizer quem foi Julian Lemos no processo eleitoral 2018, a pessoa que acompanha Bolsonaro agora, eu fazia parte da parte equilibrada. Eu nunca fomentei a agressão, entendeu? Não é à toa hoje que, como deputado federal, eu recebo apoio de pessoas que digam: eu sou Julian Lemos, voto em Lula. Muitas pessoas continuam votando em Bolsonaro, votam em Julian Lemos. Tem gente que está dizendo: eu não quero nenhum nem outro, mas voto em Julian por causa disso aí. Eu acho que antes de qualquer coisa, até porque isso vai passar, olha, gente, preste atenção no que eu estou dizendo. Lula já passou o tempo dele, pode ser que volte. Bolsonaro também vai passar, eu vou passar, mas nós, como brasileiros, iremos ficar. O que a gente não pode é macular um processo, um país democrático como o nosso, com mortes de intolerância. Isso é uma vergonha mundial. A gente está falando de seres humanos. Quer dizer que a vitória de Bolsonaro vale matar alguém, a vitória de Lula vale matar alguém, vale matar um pai de família, como aconteceu ontem. A troco de quê? Qual é a base disso? Qual é o fundamento disso? O que é que isso traz para o Brasil? Eu me envergonho, sabe, de viver um momento hoje escuro. Eu tiro por mim, cara. Olha o meu tamanho. Eu sou um cara que sou deputado federal, sem me defender. Vez por outra eu vejo alguém do nada, absolutamente do nada, de uma agressividade comigo, e eu, proporcionalmente, eu não respondo, porque na realidade, no fundo, eu não vou dizer que eu tenho pena, mas eu tenho compaixão. De dizer: meu irmão, esse cara tá num surto psicótico de política que nem ele entende o que está acontecendo. E os grandes, deixa eu te falar, lá em cima, lá em Brasília, e ninguém que está me ouvindo aqui, talvez tenha essa experiência que eu tenho, lá em cima, essa turma não tá nem aí, cara. Essa turma não tá nem aí. Pode ter certeza, tem gente aí, ó, odiando o Supremo. Se você viu o que acontece em Brasília, quem senta com essa turma lá, que toma o seu vinhozinho, que se reúne no final de semana, gente, não vale a pena. Sabe o que é que vale a pena? Paz, primeira coisa, paz. Tudo que tira tua paz, não vale a pena. Segundo, tua família. Tua família, teus amigos. Gente, eu tenho amigos de mais de 30 anos que se afastaram de mim por causa da política. Qual a lógica disso? Beleza, vamos supor, Bolsonaro venceu a eleição, beleza, tá em ordem. Bolsonaro perdeu. Aí fica como esses 30 anos para trás. Não faz sentido, gente. Parem e pensem.
Tudo que tira tua paz não vale a pena. Eu repudio com todas as minhas forças o que aconteceu, repudio qualquer tipo de intolerância com quem pensa diferente, com quem tem condição, o cara que tem uma condição sexual diferente da minha, o cara que tem um pensamento religioso diferente do meu. Gente, acabem com isso não vai acabar bem se isso continuar sendo fomentado ou por parte desses dois maiores líderes, eles continuarem de certo modo com a missão. Eu acho uma irresponsabilidade o filho de um presidente chegar, por exemplo, e dizer: nós não somos responsáveis pelo que pode acontecer caso... Não, meu irmão, você é responsável sim. Você é responsável de dizer: gente, nós estamos aqui através de um processo de democracia, tá? Que pode ser que dê um lado e pode ser que dê o outro. Se não der, beleza, vamos lutar para voltar novamente. A alternância de poder faz parte do processo democrático. São 13 horas e 22 minutos. Estamos conversando com o deputado federal Julian Lemos, do União Brasil. Já registrar aqui a audiência do meu amigo Gonçalo de Mangabeira, tá mandando um abraço para o deputado, lembrando que está retransmitindo o programa pela rede alternativa de rádios, tanto no José Américo como em Mangabeira. Deputado, eu queria falar com o senhor sobre a tal PEC que muita gente está chamando de kamikaze, será que deve ser votada amanhã na Câmara, mas só puxou um assunto e me tocou aqui. O senhor está lá em Brasília, está no centro do poder. A gente corre de fato um risco de ter uma ruptura institucional nesse país, caso o presidente Bolsonaro não seja reeleito? Ou o senhor pensa como Petrônio, que só tem meia dúzia de oficiais das Forças Armadas que topariam partir para uma loucura dessa? O senhor acha que eu não acredito sob hipótese nenhuma no ruptura institucional. Pelo que eu conheço hoje o Congresso Nacional, como eu conheço as instituições, nós não estamos em 64, que era outra realidade, por mais, né, houve ali uma situação de um envolvimento da sociedade, da igreja, porque qual é o grande problema, Bernardo, e você sabe o que eu estou dizendo, as pessoas desconhecem a história. Quando a gente conhece a história, pode ser que a gente evite que ela se repita. 64 foi uma coisa, foi outra realidade, era uma questão mundial, né? Era influências de outras nações dentro da nossa. Hoje não, hoje é um problema interno nosso. Ruptura institucional, eu conheço Bolsonaro, aqui na Paraíba, deixa eu te falar. Aqui nessa Paraíba, juntando todo mundo, se sentar comigo, ninguém consegue encher uma xícara para me dizer quem é Bolsonaro. Eu conheço Bolsonaro. Bolsonaro faz esse jogo dele. Aí do outro lado, você que está me ouvindo, não estou falando mal do Bolsonaro não, minha gente. Escuta, eu estou aqui falando sobre constatação de alguém que conhece. Bolsonaro diz isso, aquela coisa toda, mas se Bolsonaro perder a eleição, Bolsonaro ele tem consciência, ele não é bobo, ele foi um congressista, ele sabe que terá que deixar o poder. Se alguém que perde a eleição não deixa o poder, o que é que acontece? Ele sai de lá de outro jeito, tá? Da mesma forma que se o Lula vencer a eleição, a preço de hoje eu digo a você, é a minha leitura, pelo tamanho que o Congresso Nacional ficou depois do governo do presidente Bolsonaro, nem Lula conseguiria fazer o que ele fez da outra vez. Porque Lula teve aquela questão, eu nunca votei no PT, não condeno quem votou, eu nunca votei no PT, nunca. Mas eu me emocionei muito quando o Lula venceu a eleição. Eu acho que boa parte dos brasileiros, porque principalmente sabendo de onde ele veio. Depois o Lula fez um bom governo ali inicialmente, deu a sorte de um momento onde o mundo estava emergindo, né? Teve uma condição melhor do que a do próprio Bolsonaro quando assumiu a presidência da República. Mas o Congresso hoje, e muita gente não sabe o que é isso, mas é tão importante, na minha concepção, vou dizer aqui a você, para mim é muito mais importante um Congresso forte do que um presidente forte. Porque um Congresso, ele representa de fato o povo brasileiro, ali na sua proporcionalidade. São 513 deputados, 81 senadores, e ali hoje, a preço de hoje, nem Bolsonaro mais, nem Lula, quem quer que seja que vá para a presidência da República, vai ser o cavalo do cão. Não consegue mais, vai ser assim, que eu acho que exatamente o maior trauma do brasileiro hoje foi no lugar de Lula governar, e ele fazia isso, né, de acordo com a sua visão política, sua visão de mundo, ele começar a entrar em questões que não deveria, da mesma forma que Bolsonaro entra em outras também que não deveria, tá? Principalmente as questões ideológicas. Quem governa não pode governar com ideologia, nem quem for da esquerda, nem quem for da direita. Então as pessoas têm muito medo, né? E eu compreendo esse medo também, porque quando o Lula estava ali na presidência, ele entrou muito nas questões ideológicas e passou a institucionalizar até conceitos que por mais que você tenha um viés de centro-esquerda, você
de certo modo, tem seus valores conservadores. Aí entrou na questão da lei da pomada, não sei o quê, aí depois aquela questão de uso e costume, banheiro que serve para dois. Quer dizer, gente, isso não é coisa de governo, tá? Então, eu não tenho dúvida que se acontecer, qualquer um dos dois vencendo a eleição, pronto, Bolsonaro fez o primeiro governo. O segundo, historicamente, de qualquer presidente da República, não é melhor do que o primeiro, tá? Então, o governo hoje... Tenha certeza de uma coisa, qualquer um que assuma, o Congresso Nacional está com seus botões vermelhos ali para apertar na hora que for preciso. Não acredito de forma nenhuma na ruptura institucional. Nós não temos mais imaturidade de Constituição, embora somos uma democracia jovem ainda, de que, pronto, não é questão de generais. O Exército Brasileiro não vai entrar num negócio desse. Agora, existem ali os que foram nomeados pelo presidente da República, que tem que falar aquilo que possa agradar, que não vai ser contra ele, mas ruptura institucional, de forma nenhuma. O Congresso não aceita nem trabalhar numa hipótese desse tipo. Agora, Bolsonaro tem boca e quem tem boca diz o que quer. Assim como Lula, eu disse isso agora recentemente num podcast. Eu nunca vi, nesse primeiro momento aqui, e me permite dizer com essa palavra forte, porque para que você possa entender, dois camaradas que nos últimos 3 meses têm falado tanta merda como Lula e Bolsonaro ao mesmo tempo. Falam muito, minha gente, quando na realidade nós temos problemas gravíssimos para resolver, né? O Lula está fazendo de tudo, falando para um gueto, que eu posso dizer assim. Por exemplo, Lula tem o seu legado como presidente da República. Quem está ouvindo do outro lado está dizendo, Lula, eu não sou Lula, não voto em Lula, mas vamos lá. Tem um legado de um governo que ele fez na área social, tal. Por que não tratar desse histórico dele? Aí vem entrar, estou só dando um exemplo, só uma crítica aqui política, na questão de que quem rouba celular, rouba porque quer tomar uma cerveja com não sei com quem. Aí se você parar para refletir, assaltante só rouba rico, Pelo contrário, rouba mais o pobre que está no meio da rua pegando uma parada de ônibus, porque então ele foi para esse debate, aí depois foi para a história da questão do aborto. Eu vi aqui padre que não é de esquerda, ele tem uma visão de centro-esquerda e social muito profunda, metendo pau em Lula, porque disse, aborto, isso não é assunto para a gente estar tratando, já existe uma legislação, isso é o segundo assunto. Depois foi aquela questão daquele sequestrador de Abílio Diniz. De Abílio Diniz, não, de Abílio Diniz, foi o cara do Pão de Açúcar? Pão de Açúcar, foi. Chamando que os jovens, sequestradores, crime hediondo, então quer dizer, 3 temas que ele foi falar. Eu até encontrei 5 colegas do PT e disse, vem cá, não tem ninguém que oriente Lula não, porque isso é assunto pro cara tá tocando, uma hora dessa, um negócio desse. E do outro lado, Bolsonaro, que tem desafios profundos, que está tendo que fazer esse tipo de votação agora dessa PEC, Kamikaze, que para quem não sabe o que é isso, é o que vai estourar todas as regras em termos de responsabilidade fiscal, né? Significa o seguinte, que independente do Bolsonaro vencer a eleição ou Lula vencer a eleição, quem pegar em 1º de janeiro de 2023 o Brasil vai pegar, eu vou dizer, uma dívida. Eu nem quero estar nos coros de quem for presidente da República na próxima, porque Bolsonaro e Lula sabem exatamente que tem certas coisas que não podem ser feitas. Por exemplo, questão orçamentária. O que é um orçamento? O orçamento é uma pizza bem grande, a maior que você imaginar na sua cabeça, cheia de fatias. E cada fatia dessa é um orçamento setorial. E que está determinado que só pode se fazer isso aqui no decorrer desse ano vigente. De onde é que vai vir 80 bilhões de reais nesse exato momento para dar R$1.000 a cada um dos caminhoneiros, que talvez você não saiba, só vale até dezembro. De onde é que vai vir esse auxílio de R$600, que há menos de 6 meses Bolsonaro disse que não tinha condições de pagar? Eu estou dizendo a você, sou eu que estou dizendo isso, ou foi Bolsonaro? Bolsonaro disse, não tem condição de pagar, mas está liberando. De onde é que está vindo esse dinheiro? São quase 80 bilhões de reais que está saindo de algum lugar. Isso vai sair da saúde, vai sair de infraestrutura, isso vai sair de algum lugar. Beleza, amanhã tem a votação, eu vou votar para que as pessoas recebam o benefício. Eu faço parte da base do governo do presidente. Agora, o que está acontecendo é um erro. É um erro. Agora, eu tenho que dizer que está tudo certo. Eu não sei se vocês já notaram, até na minha forma de falar, a responsabilidade que eu tenho, mesmo fazendo parte de uma base de um governo, né? Gente, está errado. Só para você ter ideia, nós aprovamos. Você que é policial federal, não sei se está me ouvindo, policial federal, você conhece alguém da Polícia Federal, você conhece alguém da PRF, você conhece alguém do Sistema Penitenciário Federal, deixa eu te falar. Eu sou titular da Comissão de Segurança Pública. A Polícia Rodoviária Federal, a Polícia Federal e o Sistema Penitenciário precisa de reestruturação.
Se você reparar, algumas viaturas novas chegaram aqui da PRF, mas tem viaturas antigas. Significa que não trocaram. Nós precisaríamos de um investimento de 2,5 bi. Veja só, viu? 2,5 bi, isso é mesmo com uma cuspida no chão, não é quase nada. Nós aprovamos isso, sentamos com o relator do orçamento e nós conseguimos aprovar. Depois, através de uma manobrazinha, diminuir para 1,7. Depois pegar esse orçamento de 1,7, que era para reestruturação, e colocar na gaveta. Quando foi semana retrasada, o governo disse que não ia fazer a reestruturação. Você está vendo de onde está saindo o dinheiro? O básico não está sendo pago no Brasil, algumas coisas não estão sendo. Então, existe hoje uma manobra, aí é uma crítica pessoal, não é uma crítica, é uma crítica pessoal. Está se fazendo tudo para se salvar uma reeleição a que preço? Lula já fez a mesma coisa no tempo de Dilma. Sabe, foi pedalada, por exemplo. Muita gente não sabe o que foi pedalada. Pedalada foi o seguinte: não tinha dinheiro para pagar as coisas, então pegaram o dinheiro da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, para pagar essas contas, que é inconstitucional. É inconstitucional. Estão fazendo a mesma coisa. Essa PEC Kamikaze é praticamente um cheque em branco para que o governo quebre todos os tetos fiscais para que possa dar esse benefício. É como a questão da gasolina. Eu até citei o exemplo do peru de Natal. O que estamos vivendo hoje, você aí que está feliz com a questão da gasolina, aquilo ali é a mesma coisa que a gente faz com o peru de Natal. A gente está empurrando comida na boca dele exatamente para daqui a 90 dias a gente abater o peru. Se o peru soubesse o que está acontecendo, ele não estaria feliz. Por quê? Exatamente. A gasolina subiu para quase R$9, baixou R$1, tem gente aí dando banho no carro com gasolina. Então, assim, gente, tu tá entendendo? É como se fosse assim, ó. O cara estuprou a pessoa, aí deixou a pessoa andando no meio do caminho. Depois o mesmo estuprador passou, pegou a pessoa e disse: vou te dar uma carona e deixar em casa. E a pessoa que pegou a carona tá feliz. É quase isso. Agora, deputado, o senhor falou aí do poderio, no bom sentido, que o Congresso terá. Tem. E terá muito em 2013. Exatamente. Se for independente de quem for o governo. Agora, e ao mesmo tempo o senhor critica aí. Todo mundo está vendo qual o objetivo da PEC Kamikaze, é tentar colocar o presidente no segundo turno, tentar se reeleger. Mas esse mesmo Congresso que tem essa força toda não está compactuando com essas ilegalidades, porque está passando por cima da lei eleitoral, está passando por cima de teto. O Congresso, de certa forma, também não tem responsabilidade nesse momento que a gente está vivendo? Total. O Congresso está sendo irresponsável. Agora veja só, olha o que eu estou dizendo. Eu sou o Congresso está sendo irresponsável. Eu vou fazer o quê? Agora ninguém tem coragem de... Agora procura meu nome nas emendas secretas para ver se tem um lá, eu estou recebendo um centavo. Procura lá. Agora, Julian Lemos aqui, exemplo, eu estou vendo aí que os caminhoneiros aí, realmente a situação está... Nós sabemos o que está acontecendo. Não é para votar, pronto, eu vou votar. Agora está errado. Agora, deixa eu não votar para tu ver o negócio que é que sai. Julinha votou contra os caminhoneiros. Eu dei uma aula. Se lembra quando começou aquela história do combustível, que era não sei o que, SMS da Paraíba, não, dos estados, não sei o que, gente? Muita gente está achando, entendo o que eu quero dizer, muita gente está achando que o ICMS que vem para o estado era para o governador João Azevedo. E eu não estou aqui defendendo João não, porque eu nem voto com João, nem faço parte do governo de João. A única relação que eu tive com ele foi para fazer investimento na segurança pública. Não quero o mal dele, também não tenho amizade, não é meu amigo, não me tratou como amigo, também não me tratou como inimigo. Então, eu apenas usei a política para fazer o que eu me propus fazer, que era investimento na segurança pública. Mas quando o ICMS vem para o estado, o governo não diz para quem vai o dinheiro não, já vem tudo fatiado. Por exemplo, Cochichola recebe X, João Pessoa recebe X, Lagoa Seca recebe X. Então é isso. No momento que, naquele primeiro momento, não houvesse uma contrapartida, a Paraíba ia faltar, eu vou dar um exemplo aqui, tá? É um número bem maior, vamos supor, 500 milhões de reais. Beleza. Até dezembro serão 750 milhões a menos. Não, beleza, mas muita gente está achando que isso é dinheiro para o governo gastar como quer. Não, isso vai direto para os municípios. Agora, tu sabe o que é uma cidade como Cochichola deixar de receber 150 mil reais? Ele paga aquele enfermeiro lá que a gente fez o piso agora com o quê? Então as pessoas têm que entender que não é uma briga de João Azevedo com o governo federal. É uma questão de repasses constitucionais que desde que o mundo existe. Não é uma questão, quando você tira assim, não vai baixar. Gente, deixa eu te falar. Por exemplo, a segurança pública recebe aqui na Paraíba tipo 50 milhões por ano. Estou dando exemplo. Certo.
Isso não é o presidente que está mandando, nem Bolsonaro, nem Lula, nem Itamar Franco, nem ninguém. São repasses constitucionais, que se não repassar, é crime de responsabilidade. Então, o governo federal, ele é o grande arrecadador. Vem, por exemplo, sai o dinheiro daqui, vai para lá, depois ele sai proporcionalmente mandando para cada local. Não é um dinheiro do governador. Não é. Se o governador disser assim, entrou o dinheiro aqui, eu não vou passar para o município, não. É fundo nele também. Então as pessoas têm que entender primeiro o que é isso. Como é que os brasileiros hoje estão vivendo? Praticamente a desinformação se tornou fonte de informação. Então você faz um print, bota numa rede social e aquilo ali se torna verdade. Mas não é, meu irmão, existem leis. A gente, quando está ali no Congresso, chega a dar uma dor no juízo do cara, porque quando você vai votar, você sabe da responsabilidade que tem. Então, no primeiro momento, eu fiz o seguinte, olha, eu votei no texto base, mas não votei no destaque daquilo ali, porque não haveria contrapartida. E os prefeitos municipais, que eu tenho acesso, desesperados. Deputado, eu vou dar um exemplo a você. Vai aumentar o piso do enfermeiro, beleza. Eu vou pagar com o quê? Como? Só para te dar uma ideia. Se o piso dos enfermeiros fosse implementado sem nenhuma contrapartida, tu sabe, os primeiros lugares que fechava, eu vou te dar um exemplo. A FAP, aquele hospital de câncer aqui, como é o nome? O Napoleão Laureano. As Santa Casa fecha no outro dia. Os hospitais privados iriam botar para fora um bocado. Porque o cara ganha, e eu acho justo, até porque o meu primeiro projeto de lei foi o piso dos enfermeiros. Votei a favor e amanhã estou indo para Brasília só para votar nesse negócio. O que é que acontece? Mas é preciso uma contrapartida. Não se paga algo sem dizer a fonte, de onde vem o dinheiro. Por mim, o salário mínimo poderia ser R$3.000, mas vem de onde? É isso que falta nas pessoas. Gente, deixa eu dizer, botem Bolsonaro de lado, botem Lula de lado e bora botar o Brasil no centro. Esse povo que está lá são feitos para ser cobrado. Eu não quero ninguém me bajulando no meio da rua. Eu não quero ninguém me idolatrando no meio da rua. E olha que eu preciso de voto. Mas eu quero as pessoas me cobrando. Por favor, me cobrem. Só não me agridam. Cobrem, perguntem o que eu estou fazendo, deixando de fazer. Bolsonaro não é maior do que o Brasil. Lula não é maior do que o Brasil. Aquela cadeira presidencial ali é uma coisa tão complexa, tão quase que incompreensível para o cidadão comum, que quem está ali tem ninguém que senta naquela cadeira pode chorar mais não, irmão. Sentou ali, tem que resolver bronca. Isso é feito o cara que namora, a mulher engravida, ele tem que casar. Ele pode reclamar da conta depois? Não, você não quis. Não, ninguém deixa o governador. Deixa, rapaz. Tu sabe o que é um cara com 350 deputados e mais da metade do Senado sendo base de um presidente? Ele faz o que ele quer, meu irmão. Assim. Ele faz o que ele quer, meu irmão. Ele faz uma lei em 10 minutos. Então vamos deixar de torcida organizada, isso não funciona. Ô deputado, sobre o piso dos enfermeiros, foi aprovado? Foi aprovado, foi já. Sancionado? Falta só sancionar. Vai ter agora a votação, outra votação amanhã, né, para a gente organizar isso de fato, de direito. Agora sim, os enfermeiros, meu irmão, pelo amor de Deus, tinha que realmente assim, tem professor, tem, né, organizado tudo isso. Agora enfermeiro, a gente viu na pandemia. Tu sabia? Uma vez eu recebi uma informação de um policial dizendo, Julian, quem foi, meu Deus? Foi um comandante da Polícia Militar, me ligou de outro estado e disse, deputado, lá em Rondônia não, em Manaus, quando naquele tempo deu aquela confusão, crise, né? Tá morrendo um policial por dia. Aí eu fui né, ver o que é que fazia, aquela coisa toda. Quando eu entrei em contato lá com as pessoas do estado, acaba disse, deputado, tá morrendo um policial por dia e quase 3 enfermeiros por dia. Então, assim, os enfermeiros, assim como os professores, assim como os policiais precisam de um piso nacional. Não tem o que conversar, isso é indiscutível. E acho que o governo falhou nesse quesito, porque tinha base para fazer isso. Os enfermeiros precisavam desse reconhecimento desde que são profissionais. E chegou a hora que não tem mais o que voltar. Tá? Então, realmente vai acontecer, espero que aconteça amanhã e espero que o governo dê uma saída para isso. Vai ser contrapartida do governo federal? Tem que ter, senão não tem como pagar. São 13 horas e 40 minutos. Coxinha, libera aí o popfone para alguns ouvintes falar com o deputado Julian Lemos, 2178-8989, 2178-8989. Popfone liberado para perguntas para o deputado federal Julian Lemos.
Pepa, vamos esquentar essa entrevista? Tá muito morna, viu? Muito... Pergunta logo uma... Pergunta logo... Tá Quer que eu pergunte logo? Pergunte. Vou começar a falar de política. Deputado Julian Lemos, o que mais se comenta nas últimas horas na Paraíba é de uma... Não é uma ré, não. É de uma curva do deputado federal Efraim Filho. Ligou a seta. Ligando a seta, retornando a base de apoio do governador João Azevedo. O senhor é uma das figuras mais importantes do União Brasil, aqui na Paraíba e no Brasil mesmo. O senhor daria o seu voto sim a essa mudança de rota do deputado federal Efraim Filho, ou o senhor acha que Efraim tem que seguir até o fim com a pré-candidatura de Pedro Cunha Lima? Olha, Efraim é uma pessoa que eu me dou muito bem com ele, tá? A gente tem conversado bastante, diariamente a gente conversa. Nenhuma manobra dessa será única por Efraim. Isso precisa ser sentado com... Né? Hoje existe Damião, dentro do partido, existe uma chapa muito competitiva que está dentro, existe um grupo político que faz parte do União Brasil, e eu vejo muita especulação, não acredito que Efraim fará isso, tá? Não houve nenhuma conversa de Efraim comigo em relação a que está indo para lá, muito pelo contrário. E se qualquer coisa vier nesse sentido, União Brasil deverá deliberar junto com o senador Efraim. Não existe nem o Efraim, ele tem a responsabilidade da majoritária, né? Houve isso em total harmonia para que ele conduzisse. Ele foi muito corajoso em tomar a frente para sair aí candidato e realmente se consolidou como o nome mais forte para Senado. Mas hoje qualquer tipo de mudança de planos nesse sentido, o senador Efraim Moraes, o futuro senador Efraim Moraes, ele terá que sentar com toda a União Brasil para que a gente possa ver o que é mais assertivo para o nosso partido, né? Eu particularmente, eu tenho... Eu fiz tudo o que podia, né, como deputado federal a favor da Paraíba. Me sinto extremamente... Eu acho que a palavra é essa, desrespeitado. Tá? Por exemplo, eu vou te dar um exemplo aqui. Todo mundo sabe dos investimentos que eu fiz na segurança pública, eu digo isso em todo canto. Fazem 50 dias que chegaram as viaturas blindadas aqui na Paraíba. Estão lá guardadas. Nenhuma foi entregue ainda. Tá? Então estou dando só um exemplo. Então tem coisas que precisa sentar. Estou dando só um exemplo, lógico que tem uma coisa macro por aí, mas ninguém pode estar feito uma biruta indo para um lado para outro a conveniência. Efraim não vai a reboque de ninguém. Eu também não vou a reboque de ninguém. Então a gente hoje faz parte de um partido grande, que o nosso partido aqui é um partido gigantesco aqui na Paraíba. Temos um candidato que está aí na frente. E temos hoje 2 deputados federais, nós temos vários candidatos, inclusive um deputado estadual também no nosso partido, outra chapa. Vamos fazer aí 4 ou 5 deputados estaduais. Se Deus quiser, vamos trabalhar também para fazer mais do que 2 deputados federais na nossa chapa, e a gente precisa ser ouvido. Agora, até aqui, eu não tive um sinal de Efraim para sair voltar para a base de João. 13h44. Essa desistência. Bora. Deixa eu deixar. Gostei. Deixa eu deixar. Gostou? Uma pergunta para o deputado, aí você bota os ouvintes. Essa possível, né, desde semana passada que se vincula isso, deputado, uma possível desistência de Pedro Cunha Lima à candidatura do governo do estado, pode contribuir para a volta de Efraim Filho? Pop Fone no ar. Pergunta para o deputado Julian Lemos. Alô, boa tarde. Boa tarde. Aqui é do Parque de Pedra de Fogo. Quero dizer que estou na sintonia e um abraço para o meu amigo particular, Julian Lemos. Ele sabe quem é. Eduardo Valoar, aqui de Pedra de Fogo. Eduardo, obrigado pela tua participação. Valeu, Eduardo. Eduardo é um amigo querido, é um eleitor consciente, viu? O cara é inteligente, Mais um ouvinte no ar. Alô, boa tarde. Boa tarde, Fabão. Boa tarde a todos da Rádio Pop. Josélio aqui do Esplanada. Ô, Fabão, eu estava até concordando com o deputado, né? Eu não votei nele e tinha algumas divergências em relação a seus posicionamentos, mas estava até concordando com ele no início da entrevista, quando ele discorda totalmente da questão da intolerância do Brasil. Aí agora eu mudei de opinião, ele falando da PEC kamikaze. Quer dizer, deputado, que o senhor mesmo vendo que a PEC
vai causar problema lá no futuro. O senhor vai votar a favor dessa PEC? Isso é apenas para garantir seu voto? O que é isso, deputado? Vamos lá, eu vou falar isso aí. Pode falar, deputado. Dentro dessa PEC kamikaze, ela tem algumas questões. Ela não é apenas em relação à questão de combustível, seja o que for. Ela tem lá as coisas que realmente não são sadias, mas tem dentro dela outras coisas a mais, que não estão desvinculadas. Sabe quando você pega, meu irmão, tem que fazer, porque vai prejudicar outras pessoas também. Por exemplo, a questão dos enfermeiros também. Então, não está desmembrada. Sabe o que é que eu estou fazendo, meu irmão? Me escuta o que eu quero lhe dizer. Eu estou fazendo o que eu posso fazer. Eu não estou fazendo apenas o que quero fazer. Nessa política que a gente vive, infelizmente... E olha só, você poderia questionar se eu estivesse recebendo emendas para... Muita gente está recebendo, viu? Muita gente está recebendo emendas e não é pouco. Eu não estou recebendo um centavo. O que eu estou fazendo é porque eu sei que tem gente que está morta, lascada, sem nada, e eu tenho que votar, tampar o nariz e votar nessa porcaria. É o que eu estou fazendo. Agora, se eu tivesse recebendo benefício como os outros estão recebendo, aí você poderia questionar. Agora, é o que tem que ser feito. Agora, a responsabilidade maior, sabe quem é que vai ser? De quem mandou esse projeto para a Câmara Federal e para o Congresso. É essa pessoa que pegou, fez todo esse negócio para que possa se beneficiar. Eu não estou me beneficiando absolutamente nada. Agora, eu estou votando porque dentro disso aí tem a questão do combustível. Eu voltando aqui, quando teve aquela questão do ICMS, eu fui lá, fiz o meu voto. Eu apanhei tanto porque as pessoas diziam que eu votei contra o povo. Votei contra o povo. Votei contra o povo, não. Aí depois eu votei. Você está entendendo? Eu não queria que você tivesse na minha pele. Eu estou entre tomar um copo de vinagre e um de fezes. Aí eu estou optando por tomar o de vinagre. É o que eu estou fazendo. Eu estou fazendo o que eu posso, não o que eu quero. E resiste que próprios parlamentares do PT também estão votando. Olha, para você ter ideia. Pronto, exemplo, o povo do PT aí. Como é que vai votar contra a questão do subsídio? É o seguinte, se não votar nisso, os caminhoneiros para amanhã. Entre a cruz e a espada. Eu estou entre a cruz e a espada. É isso aí. Agora, eu não sou demagogo, eu não estou aqui, sabe como é que é? Eu estou dizendo aqui, é irresponsabilidade. Agora, botar lá para eu votar, eu vou fazer o quê? 21788989. Pergunta para o deputado Julian Lemos. Alô, boa tarde. Aqui, coxinha, no meu, então. Alô, boa tarde. Em nome de Fabão, eu cumprimento aí a todos aí da bancada. Ô, deputado, o senhor mandou a gente cobrar. Eu sou Fausto aqui do Cidade Verde e trabalho na educação do município de João Pessoa. Eu queria que o senhor também fizesse um plano de cargo e carreira, né? E lutasse também por esse plano de cargo e carreira para os funcionários da educação, não os professores, os funcionários. Do vigilante, auxiliar de administração, merendeira, né? Vigilante, inspetores. Então, brigue por isso aí também. Cria um plano de cargo e carreira para esses funcionários da educação, porque sem funcionários a educação não funciona também. Ô, deputado, deixa eu aproveitar. Um abraço pro senhor, tudo de bom. Valeu, Fausto. Deixa eu só aproveitar e colocar o telefone. O telefone tá caro. Alô, boa tarde. Boa tarde. Quem eu falo? Hoje, Pois não. Se o deputado está vendo aí que esse projeto aí para enganar o povo, porque ele faz uma pouca vergonha dessa de faltar nesse responsável desse presidente Raquel. Isso é uma pouca vergonha. Vamos botar a cabeça no lugar, saber que o cara tá só querendo enganar o povo até dezembro, pagando aí, cara aí nesse pecado moral, o litro de leite R$7. Vamos trabalhar, vamos trabalhar para acabar com a corrupção. Então, ele está consciente do povo que não vote pagamento. Boa tarde aí para todos. Boa tarde. Tá meio incompreensível, mas parece que ele tá meio chateado. Só lembrando aí que eu não tenho ações, eu como parlamentar, como deputado federal, eu não tenho ação direta, eu sou legislador federal, eu não tenho como atuar nessa questão de plano de carga, embora seja extremamente... Você falou algo realmente extremamente interessante, mas eu não tenho como fazer plano, eu não tenho como mandar projeto para uma questão municipal, muito menos estadual, tá? Eu não tenho ação sobre isso, né?
não tenho jurisdição sobre isso para poder fazer. A minha parte, tudo que envolver na questão federal, eu estou dentro. Agora aqui, infelizmente, amigo, entendo sua dor, mas eu não tenho como fazer, entendeu? Eu não tenho nem como mandar, não tem como fazer. Isso é uma questão de vereador. Se for municipal, vereadores fazem isso, esse projeto, junto com o executivo municipal, faz estadual do mesmo jeito, com os deputados estaduais, presidente da Assembleia Legislativa e o governo estadual. A minha praia é o governo federal. Coxinha, só mais essa ligação, porque a gente já está na reta final do programa. E já, e o deputado ainda tem que responder algumas perguntas. Simbora. Só essa, Coxinha. Alô, boa tarde. Alô, boa tarde. Quem eu falo? O Alberto. Pois não, Alberto. Fica à vontade, meu irmão. Eu queria fazer uma pergunta ao deputado Julian Lemos. Fica à vontade, meu irmão. É o seguinte, primeiro ele afirmou aí que o presidente tem a maior parte da base aí, realmente isso é uma verdade. Agora dá para dizer que o presidente faz o que quer nos dias de hoje. Será que não está faltando um pouco de verdade nessa história, não? Deputado Julian Lemos. Eu não entendi aí, ele disse o quê? Ele perguntou se não está faltando um pouco de verdade. Não, então eu vou acrescentar mais um pouquinho de verdade aí, já que você quer. Essa PEC Kamikaze, só para você ter ideia, é um cheque em branco. É um cheque em branco. Meu irmão, deixa eu dizer, a verdade se falta, não falta desse deputado aqui não, até porque não tenho nenhum, assim, eu não tenho nenhum benefício em defender, em ser contra ninguém. Eu hoje prezo muito pela minha liberdade, pela minha independência, que é a coisa melhor do mundo que um parlamentar pode ter. O presidente da República, seja Bolsonaro ou Lula, quando ele tem maioria no Congresso, ele faz o que quer. Ponto. Ele faz o que quer. Tanto é que talvez o senhor não saiba o que significa um decreto da guerra. Nós autorizamos o presidente em plena pandemia com um decreto da guerra, que significa o seguinte: ele poderia tirar orçamento de um canto, botar em outro, aumentar, diminuir, poderia fazer o que ele quisesse. Da mesma forma está tendo isso agora. Tá? Eu sou base do governo do presidente Bolsonaro aqui, sou um crítico de vários erros dele, tá? Principalmente das suas articulações políticas, que são um desastre. E hoje ele está aí, cara. Cobrem dele aquilo que é em relação à parte que compete a ele. E a minha parte eu estou fazendo. Pra você ter ideia, eu voto 98,5%, mas eu não voto 100%, porque tem coisa que eu acho que é um absurdo. Agora, eu fui eleito para ser base do governo do presidente, estou sendo. Agora, não sou pau-mandado dele, não sou pau-mandado de ninguém. Eu escuto muito o meu eleitor. A maior prova disso é o quê? Por exemplo, no tempo da votação do voto impresso, eu não acredito em fraude. Dessa hora já tem gente cortando os pulsos assim, ó. Eu não acredito de forma nenhuma que haja fraude no processo eleitoral. Mas eu votei a favor do voto impresso. Eu votei, os eleitores votam, eu digo, votei, tá aí, pronto. Eu fui eleito, eu fui o único eleito. Só para você ter ideia da dificuldade que tem, são 12 vagas de deputados federais, 10 estão há 50 anos no mesmo grupo familiar. Eu fui o único da renovação, tá? E eu votei. Levei cacete de um lado do outro, quer dizer, ultimamente eu estou querendo fazer o seguinte, eu estou fazendo e vendo aonde é que eu apanho menos. Porque se você faz, apanha, se não faz, apanha. Entendeu? E cada um que queira uma coisa. Se correr, o bicho pega. Por exemplo, deputado, como é que você vai votar na PEC Kamikaze? Eu voto porque eu não estou falando aqui só da questão do combustível. Eu não estou falando aqui só de uma questão do auxílio. Por exemplo, na sua concepção, eu tenho como votar contra o auxílio? Me diga se eu tenho condições. Se o cabo vai receber esse auxílio por mais 3 meses, é 3 meses de fome a menos que ele vai passar. Agora, eu não tenho como votar contra isso. Eu não tenho como votar contra a questão do auxílio de combustível. Agora eu estou dizendo que não vai resolver o problema. Você que está feliz, você que está parando o carro no posto de gasolina e lavando seu carro com gasolina, saiba de uma coisa: dezembro acaba a boquinha. É dezembro que acaba. Então o litro de combustível que está a 6, não se preocupe, ele vai para 8, para 9, para 10. Eu estou dizendo hoje aqui. Você sendo bolsonarista ou não, você sendo lulista ou não, eu estou dizendo a você que isso não resolve o problema. Pepa, refaz a pergunta. Estocar em casa, viu? Tem que chocar. Deputado, em relação às eleições aqui na Paraíba, veicula-se e desde a semana passada que Pedro Cunha Lima possa desistir. Hoje, o pai, o senador, o ex-senador, o ex-governador Cássio Cunha Lima, já ventila o nome de Romero Rodrigues para substituir Pedro.
Isso pode facilitar o retorno de Efraim à base do governo de João Azevedo, já que tem um apelo forte, inclusive o prefeito Cícero Lucena, outros gestores, falando, ajudando o presidente da Assembleia, Adriano Galdino, todos tentando trazer Efraim de volta para a base do governo. O senhor acha que ajuda essa desistência de Pedro, possível desistência? Olha só, qualquer decisão em relação ao senador Efraim de retornar, de ficar, seja o que for, ela terá que ser feita através do colegiado do nosso partido, do União Brasil. Como eu estou falando, existem 2 deputados federais lá dentro, existe uma chapa extremamente coesa dentro, que faz parte do sucesso eleitoral de ambos. E em relação a... Eu não chamo nem desistência de Pedro, eu chamo de uma nova reconfiguração em um projeto, se caso Romero vier para sair governo, que eu não acredito. Já foi muito mais favorável Romero ter saído da outra vez. Como é que Romero vai sair agora? Se sair é uma surpresa para mim. Mas não é desistência, se trata-se de uma reconfiguração de um projeto que está tendo. Agora, tudo isso que vocês estão falando aqui, tudo isso é especulação. Em relação à opinião de Adriano Galdino faz parte do Republicanos. Lá é Hugo Mota, o líder maior do partido. Aqui nós temos uma administração partidária em conjunto. Efraim por aqui, eu por ali, né? Somos bem ligados nesse quesito. Agora, eu ficaria assim, o que Efraim ganharia, né, em sair de onde está? Porque Efraim foi preterido até um dia desse. E se o Republicanos disser que a condição de manter o apoio a Efraim seja o retorno à base? Efraim perde. Olha, rapaz, eu acho que o republicano manda no Republicanos, cara. No União Brasil existe as pessoas que vão ter que opinar. Eu, se você reparar, eu tenho ficado muito... O senhor é contra o retorno de Efraim à base de João? Não, eu não sou contra nem a favor. Eu acho que é um assunto que tem que sentar numa mesa. Não é como... Eu não posso lhe dar uma resposta dessa forma. Agora, por exemplo, eu acho que nós temos hoje um caminho próprio. Um caminho próprio, né? Não sentamos para discutir isso. Eu não acredito nisso. Se Pedro desistir, quem é o melhor nome lá? Do PSDB ou Romero? Você acha que Cássio pode voltar? Seria uma boa Cássio voltar? Uma composição com o PL de Nilvan e Rapaz, se me permitir aqui, eu posso até dizer uma assim, Fala, eu vou dizer aqui uma coisa a você. Eu acho que se houvesse alguma mudança, eu acharia muito bacana se fosse um projeto como o Hugo Mota governo, por exemplo. Olha aí. Não, eu acho que seria um negócio. Seria algo interessante. Se não houvesse uma composição, Hugo Mota, um governador, talvez um Pedro vice, alguma coisa nesse sentido também, entendeu? Porque... Tem conversas nesse sentido? Não, eu estou dizendo, se fosse para fazer uma mudança que realmente chamasse atenção, era algo do tipo, né? Não sei, mas... Não acredito nessas especulações. Agora, política, tu sabe, né, cara? É uma especulação danada, né? Estou muito envolvido aqui com o nosso projeto, que graças a Deus está indo muito bem, né? Graças a Deus eu saí de uma atmosfera de dependência química política, que eu acho que é uma dependência química política, essa polarização onde as pessoas acham que o mundo só gira em torno de Lula ou de Bolsonaro, né? Eu estou muito feliz com os eleitores que me cercam hoje, que dizem, olha, deputado, fica onde tu tá, nesse teu lugar aí, deixa cada um decidir o seu voto para presidente. Eu estou bem demais, entendeu? Só o sono que eu estou tendo ultimamente é tranquilo demais. O senhor foi eleito deputado federal sem o apoio de nenhum prefeito em 2018. Isso. Já tem apoio de algum prefeito? De algum não, mas de vários eu tenho. Vários prefeitos. De vários prefeitos, várias oposições. Eu estou presente em 40 cidades. Vão se surpreender esse final de ano. Eu tenho escutado muita gente dizendo isso, viu, deputado? Tem surpreendido. Sabe qual é a questão? É porque eu, com muita humildade no meu coração, eu com muito pé no chão, aqui e acolá encontro alguém hostil, né? Que tenta agredir a minha história, não conhece a minha história, fala em surfar, não sei o quê, essas bobagens, sabe? Eu queria pedir a essas pessoas que realmente, quando me vissem assim, fingissem nem que me visse. Porque eu não ligo mesmo para nenhum tipo de radicalismo. Pelo contrário, isso faz mal à minha saúde mental. E eu queria que essas pessoas fossem para o lado que elas se identificam melhor, sabe? Aquele da intolerância, que acha que só Bolsonaro é bom, que só Lula é bom. Eu tenho preguiça disso, cara. Sabe? Se eu fosse falar aqui, eu não sei se dá tempo, mas eu sou deputado de um primeiro mandato, né?
2 vezes o mais bem avaliado da Paraíba, estou entre os 100 mais bem avaliados do Congresso Nacional. Fiz um trabalho extraordinário no combate à pedofilia aqui no Brasil. No Brasil, posso dizer no Brasil, porque eu também sou relator de uma das leis mais severas para combater esse crime absurdo. Há o maior investimento da história da segurança pública. Sou o deputado que trouxe as pistolas de calibre 9mm para a corporação que estão chegando. Infelizmente, trata-se de licitações internacionais, vai demorar um pouquinho, mas vai chegar. As primeiras viaturas blindadas. Eu tenho que mostrar a Paraíba um trabalho bacana na área da saúde, com criação de aula oncológica infantil, investimento no Edson Ramalho, em vários municípios e mais de 40 milhões para a saúde. Por que eu vou ficar, cara? Eu fui eleito realmente como federal de Bolsonaro, agora eu sou deputado eleito, eu sou federal da Paraíba. A minha bandeira é a Paraíba. Ô deputado, o senhor foi a surpresa do último pleito, da última eleição, né? O ponto fora da curva. Eu estava fazendo aqui umas continhas rápidas, por exemplo, se não fugir muito, se não surgir outro Julian Lemos, dá mais ou menos isso: União Brasil 2, Progressista 2, Republicano 2, PSC 2, PT 1, PSB 1, PL 2. As contas é mais ou menos essa? Exatamente. Ou tem alguma diferença? Pode surgir um outro Julian, por exemplo, esse ano? Olha só, quem conhece o processo por dentro, né, sabe que é matemática pura. Não é só questão de voto. O voto ele existe, mas é um jogo onde você faz uma conta. E das 12 vagas, 8 são vagas diretas. Já saem 8 deputados eleitos diretamente por cada partido. Tá? De certeza, né? Proporcionalmente, nós faremos 2. O Republicano diretamente 2. O PL 1 diretamente. O PSC faz 2 diretamente pela chapa que está montada lá. Enfim, eu estou falando aqui dos que eu não vou citar mais, né? Progressista 2. O progressista sai um direto também. Tá? Então, PT 1, PSB 1. Exatamente. São todos um direto devido exatamente à montagem da chapa, né? Não é o cara que acha que vai acontecer. 2018 ele não se repete mais. Não está fácil para ninguém. Se fosse fácil, não haveria essas manobras que estão sendo feitas agora para que Bolsonaro possa se consolidar. Né? E essa eleição aí no primeiro turno ela está muito complicada. Deputado, deixa eu dar vez e voz aqui aos nossos ouvintes. Só anota aí que tem 4 perguntas para o senhor, 3 de mensagem de textos e 1 de áudio, já na reta final do programa. Diga. Nosso ouvinte Gonçalves está perguntando como é que anda aquela emenda de 5 milhões que o senhor destinou para a construção da ponte que liga Mangabeira e o Valentina Como é o nome dele? Gonçalves, aqui de Gonçalves, Mangabeira. sua pergunta, você vai receber hoje um furo aqui, viu? Anota aí para o senhor responder tudinho aqui de uma vez só. Alcebiades está pedindo para o senhor, mandou um texto longo aqui, pedindo o seu apoio para a criação do piso nacional da segurança dos profissionais dos órgãos de segurança pública. Ele diz o seguinte: o projeto do piso nacional é de nossa autoria e já tramita no Senado, está na escuta do programa e está pedindo... Ele é militar? Eu não sei, Alcebiades deve ser. Disse é militar. Alcebiades, vamos lá. E deixa eu ver só que tem uma mensagem aqui de áudio aqui de Janderlan. Cadê Janderlan? Solta aí, coxinha. Boa tarde, Fabão, a todos os ouvintes. Janderlan Oliveira de Mangabeira. Pergunto ao deputado Julian Lemos. Essa questão da não entrega das viaturas blindadas, será que não se assemelha àquela demora também para a entrega dos ônibus, que foi preciso vir à imprensa, essa demora, esse descaso com a entrega desses bens aí, no caso em específico, as viaturas específicas? Com o senhor, deputado. Vamos lá, Gonçalves, a questão da ponte. Nós tínhamos até... Alcebiades é policial civil, ele está me dizendo ótimo, aqui, ótimo. Alcebiades, vamos lá, deixa eu ler logo para a ponte aqui. A questão da ponte, gente, que muita gente... Olha como é complicado. Olha, gente, se coloca no meu lugar. Tu já viu algum deputado federal no meio de bairro, atrás de resolver problema de bairro? Isso é coisa de vereador, cara. Sim. Julian Lemos, como foi o mais bem votado aqui entre Mangabeira e Valentina, eu tomei a liberdade de procurar o prefeito, Cícero, e disse: prefeito, tem uma situação e realmente é um caos aquilo ali, é um caos aqui. Então, eu sentei com o prefeito Cícero, e Cícero disse: Julian, olha, é um investimento aqui de 12 milhões de reais, porque não é só a ponte. Quando você vai fazer a ponte, existem as licenças ambientais, existem as indenizações que é feito ali, aí vem dragagem, aquela coisa toda que demora um certo tempo. Eu estive lá em junho do ano passado, analisa comigo, junho do ano passado estive, olhei, gostei, tal, beleza, tal. Quando foi em dezembro desse ano, eu destinei o recurso. Então o recurso chegou, então
eu mandei 5 milhões e a prefeitura daria a outra contrapartida. Aconteceu. Fazem exatamente através da vereadora Rebeca Sodré. Aí eu tenho que dizer isso. Rebeca Sodré tomou a frente disso junto à prefeitura e fez com que fosse assinado o processo já de licitação, aquela coisa toda, e aconteceu. Não poderia, isso muita gente fica cobrando, inclusive teve uma pessoa que entrou na rede social e disse até assim: deputado Julian Lemos, cadê a ponte, seu corno? É assim que as pessoas... veja só, para você ver o nível que às vezes a gente tem que aguentar. Nunca um deputado federal meteu a mão numa cumbuca dessa. Eu dei uma lição de moral boa, porque as pessoas têm que entender que tem que se respeitar as pessoas, sobretudo a autoridade também. Porque quando você fala mal de mim, você não está falando de Julian Lemos, pessoa física, não. É dos 160 mil votos que eu represento na Paraíba. Então a pessoa tem que ter respeito para falar com as pessoas. Mas vamos lá. Então essa ponte, ela tive com o prefeito Cícero. Depois que foi feito essa destinação, começou-se os trâmites, a parte burocrática, e essa parte burocrática, ela se seguiu depois aí, o processo natural que eu falei, e teve as chuvas. Não se poderia ter feito obra em plena chuva. A promessa que eu tenho é que, Cícero disse, Juliano, no próximo inverno essa ponte está aqui. A ordem de serviço, agosto agora será assinado. Aí vai dizer, não, é porque é perto de eleição. Não, meu irmão, é porque é a burocracia que existe, que é natural. Agora, o dinheiro já está na conta. A minha parte eu fiz. Eu acredito que Cícero irá cumprir o que falou. Disse, Juliano, a ordem de serviço agora em agosto a gente faz. E esse inferno astral que vocês vivem, desde que esses bairros existem, irá acabar pela ação direta desse deputado e também da parceria com a prefeitura. Então, o processo já foi elaborado, né? A ordem de serviço, não, a parte lá da licitação, de coisa que teria que ser feita agora, senão não poderia ser executado esse ano, foi feito. Então, vai sair, tá? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, eu não tinha, em tese, obrigação de destinar recursos para uma ponte, que é uma ação direta da prefeitura, e eu fiz. Então me julguem pelo que eu fiz. Vai sair, meu irmão, tá certo? Alci Xavier, da Rádio Escuta da Prefeitura, está mandando uma mensagem da CEINFRA dizendo que essa obra será iniciada no início de setembro. Tá vendo aí? Tá vendo aí? Como é o nome dele? Alci Xavier. Alci Xavier, obrigado, não é verdade o que eu estou falando, então pronto. Pessoal de Mangabeira e Valentina, a ponte, dinheiro na conta, o prefeito, o que ele falou está cumprindo agora. Não é um Pix, meu irmão. Isso não é um Pix. A gente está falando de uma ponte que mexe com o rio, que mexe com o comércio de lado, que vai desapropriar a casa. É um desmantelamento maior do mundo para poder a coisa ficar bonita, certo? Acebides, vamos lá para a questão do piso. O piso é a única coisa que realmente é viável de sair no Congresso. Inclusive, eu tenho um projeto de lei, que é a questão do piso dos policiais, que foi apensado, porque tem mais de 4 projetos desses, ou 5 projetos na Câmara tramitando. E vou dizer a você, se o governo quisesse ter feito isso, tinha feito. Infelizmente não fez, mas está lá tramitando e o Congresso, se cair hoje para votação, não tem um deputado que vote contra. Um que não vote contra, assim como foi com a questão. Eu tenho uma expectativa, mas preciso retornar lá para continuar batalhando em relação a isso aí. Tá certo? Eu espero ter respondido você, senão você mandou outra mensagem. O Vanderlan foi o quê? Janderlan perguntou pelos blindados, porque está demorando. Deixa eu te falar, aquela questão dos ônibus ali, o Estado recebeu, veja só, não tem nada a ver com o governo, não estou defendendo o governo aqui não. O governo recebeu, e quando recebe, existe também uma parte burocrática. Como trata-se de patrimônio e não de veículo locado, que é o caso das viaturas blindadas, por exemplo, as viaturas blindadas elas não são locadas, elas fazem parte do patrimônio do governo, então precisa-se de uma coisa diferenciada para que possa ser destinada. Agora, eu só acho que demorou. Poderia ter feito isso. Liberações, eu acredito nos próximos dias, confio demais na gestão do secretário Jean, tá? Do comandante da Polícia Militar Sérgio, que são pessoas sérias. Tá, se tem 2 caras assim que levam a sério o que faz, é aqueles 2 ali. E eu acredito que vai sair. Agora, eu tenho essa tristeza, essa mágoa, eu gostaria muito que saísse rápido, porque é uma ferramenta que as polícias, principalmente os grupos especiais, precisam, né? E eles estão fazendo por onde, porque veja como os índices de criminalidade caiu. Só para você ter ideia, eu vou lhe dar uma informação aqui. Nas últimas festas de São João que teve, aqui na Paraíba, foram 650 eventos. Esse ano foram quase 900. Assalto a banco caiu aqui drasticamente. Existe aqui, olha,
A polícia, a RP eu nem falo porque são um povo que são os profissionais, cara, que pega de tudo, de doido, acaba batendo em mulher no meio da rua, bêbado, RP, pronto, menino nascendo, os caras resolvem tudo. Agora existem aqueles grupos especiais que estão ali, que é o Choco, o BOP, Giozac, que estão ali direto no confronto. Essas viaturas são questão de vida para eles. E estão aí já faz 40 dias. Eu gostaria muito que isso fosse entregue. Não é para lucrar politicamente, não, porque já está lá. E olha aqui só, que proporcionalmente, eu sei que eu não vou lucrar pelo reconhecimento da polícia em relação ao que eu tenho feito. Muita gente não sabe disso, mas olha só, foram um investimento de 9 mil pistolas 9mm, que nunca teve. Eu implementei esse calibre aqui, né? E eu tenho que tirar o chapéu que, pela parceria que eu tive com a administração pública do Estado, tá? Foram deixados recursos para a compra de mais de 500 fuzis, coletes, ônibus especiais que já tem aí no choque, ônibus interestadual também, para melhor condição desses policiais. Gente, eu fiz a minha parte, foram mais de 40 milhões, inclusive 6 milhões para as guardas municipais da Paraíba. Se vai ter reconhecimento ou não, que eu não espero reconhecimento, a verdade é essa, porque as pessoas estão muito em cima de Bolsonaro, em cima não sei de quem, não sei de quê, e estão se lixando para quem trabalha, mas a minha parte eu fiz. E eu quero simplesmente ser reconhecido, não como ser o representante de nada, eu quero ser reconhecido pelo cara que cumpriu o que falou. Eu acho que isso é a melhor coisa do mundo. Deputado, só agradecer. Elton Santana tá lhe mandando um abraço, tá na escuta do programa. Sim. Tá dizendo, Fabão, manda um abraço aí para o deputado Julian Lemos. E Alberto mandou uma proposta inusitada aqui. Elton Santana, né? Elton Santana. Elton Santana, um abraço, meu irmão. Obrigado aí pela deferência. Alberto tá mandando uma proposta aqui. Fabão, peço o deputado aí para colocar um projeto para baixar o salário dos deputados para R$5 mil. Meu irmão, eu vou fazer um projeto para aumentar o seu para igual do deputado, que é melhor. A gente tem que pegar, fazer o seguinte, quando a gente, pelo menos assim, permita-me dizer isso aqui. Diga. Deixa eu te falar, meu irmão, o problema não é o salário do deputado, até porque o meu salário, quem faz caridade mostrando não é caridade, é vaidade. Quem faz o que deve ser feito, como eu faço, e quem me cerca sabe o que eu faço, o meu salário tem ajudado muita gente, até porque eu não vivo do meu salário de deputado. O que eu tenho feito, você não faz ideia. E o problema não é o salário do deputado, porque se você passar comigo um mês, você vai ver exatamente que mal eu tenho vida pessoal. Tá? O problema não é o salário. Sabe qual é o maior rombo desse Brasil? É a corrupção. É a corrupção, não é o salário. Eu acho que a gente deve elevar o salário do professor, deve elevar o salário do jornalista, deve aumentar o poder de compra do cara que está ali, o lixeiro, o gari, entendeu? Não é baixando, é subindo de todo mundo, tá? E o meu salário, meu irmão, eu vou dizer uma coisa a você, eu sou muito temente a Deus. Eu nunca fiquei com o meu salário integral. O meu salário vai pra gente que você nem imagina, tá? E faço isso por compaixão mesmo, tá? Não se preocupe com o salário de deputado, não. Se preocupe com se preocupe com o deputado que rouba, que não é o caso desse aqui que está falando. Deputado Julian Lemos, muito obrigado pela sua participação aqui no F5. E só no final, Franco está pedindo para o senhor dar uma olhadinha para os agentes socioeducativos. Rapaz, isso é uma coisa que me angustia, tu acredita? Os agentes socioeducativos. Esses caras levam, que são policiais do mesmo jeito. Assim, quando eu digo policiais, porque lidam diretamente ali com a mercadoria que essa turma toma de conta, não é brincadeira, tem um risco de vida, a questão até do porte de armas dele, estendendo aqui até a questão dos vigilantes também. Eu tenho lutado demais em Brasília para que o Estatuto da Segurança Privada aconteça também, para que esse pessoal possa utilizar pistolas, eles possam ter o porte de arma ao sair também. Sou cobrado por isso, mas não depende só de mim. Eu, mesmo sendo titular da Comissão de Segurança Pública, eu tenho feito o que eu posso. Agora, quase nada andou nesse governo quando se trata de segurança pública. Você pode, meu irmão, não gostar de mim, agora que eu sou verdadeiro, eu sou. A minha parte eu fiz. E digo mais aqui, para quem acha que eu não sou um cara que, né, eu queria que você que é da segurança pública, aqui na Paraíba, mostre se Bolsonaro fez mais pela segurança pública do que eu. Eita. Deputado, obrigado. A sua turma ali, dá para citar a sua turma, tá com o senhor aí? É polícia com força. É só polícia? É polícia com força. Agradecer a turma, os assessores. Ali é o pessoal ali, tem um pessoal ali da assessoria, gente boa que acompanha, que são testemunhas oculares da vida que eu levo e da responsabilidade do zelo que eu tenho com esse mandato. Eu só queria que as pessoas dividissem. Julian Lemos, eu quero ser cobrado pelo que eu faço. Não por isso, ou por A, por B, por C.
né? Eu tenho sido correto e não tenho dado um motivo de envergonhar o Deus que eu acredito, a minha família e o povo da Paraíba. Parabéns por esse Julian Lemos, moderado, Mudei um bocado. Mudou muito para melhor. Eu, sinceramente, tava dizendo aqui com a Coxinha que se eu entrar no estúdio, eu torço pela sua reeleição, porque eu acho que o senhor faz um mandato bacana e faz bem a Paraíba. Por 2 vezes, cara, o mais bem avaliado pelo Congresso em Foco. Só para você ter ideia, eu poderia utilizar 2 carros da Câmara, não utilizo nenhum. Eu não tenho auxílio, não estou condenando quem tem não, tá? Eu sou um exemplo, meu irmão, eu sou um exemplo. A minha esposa perguntou a mim, vem cá, o que foi que tu mudou na tua vida? Porque tem gente que acha, e às vezes entra na minha rede social e faz, aproveite enquanto tá aí. Eu digo, talvez você estivesse aproveitando se estivesse no meu lugar. Né? A minha esposa disse, Juliana, o que foi que mudou na tua vida? Aí eu até disse assim, olha, na minha vida não, mas de muita gente mudou. Aí uma pessoa disse, mudou a vida de quê? Meu irmão, faz o seguinte, vai lá na Defensoria Pública e vai ver lá o que eu fiz lá. O Núcleo de Proteção de Criança Abusada Sexualmente. Vai lá no hospital da FAP e vê o que está sendo construído lá, que é uma clínica, uma ala oncológica de criança com câncer que nunca teve. Vai aqui no Edson Ramalho para tu ver como é que ele está agora. A minha vida, e eu não uso Edson Ramalho, eu não uso o hospital da FAP, eu não tive nenhum problema nem na minha família de abuso sexual infantil. Então, o mandato que eu hoje detenho, eu uso para abençoar as pessoas. Agora, sem meu nome estar em rachadinha, sem meu nome estar em emenda secreta, eu ando de cabeça erguida. Se eu estiver andando pela rua, para apontar o dedo, eu voto para dizer o que foi. Entendeu? Se chegar alguma viatura da Polícia Federal na minha porta, eu sirvo água, porque eu não tenho medo de nada. Ou tu acha que eu tenho um rabo preso para dizer o que eu digo ali em cima? Com o pessoal lá em cima, com a BIM e com a Federal, mandando e desmandando. Será que se eu tivesse alguma coisa errada, já tinham virado meus curos ao avesso? Agora, negão, não me pega não, viu? Não me pega não. Pepa Torres, a palavra final é que fica. Ô, deputado arrochado, rapaz. E olha que a gente não falou dos filhos do homem, né? Deixa aqueles meninos quietos. Vamos embora, passamos mais de 20 minutos do programa hoje. Vamos embora. Amanhã tem YouTube, viu? A gente já está resolvendo aqui o YouTube. Se Deus quiser, amanhã vai ter YouTube. Agradecer pela audiência, dizer a você que não troque de sintonia, não desligue o seu rádio. Vem dar os parabéns aqui a vocês. Dê parabéns. O nível do programa, cara. Obrigado. Olha, assim como a política ficou meio chata, durante muitas vezes a gente vinha fazer uma visita, a gente vinha dar uma entrevista numa rádio, era uma baixaria, era uma extorsão de pergunta imbecil. Rapaz, vocês estão de parabéns. Você, principalmente, que diverge de mim na visão política, você também, meu irmão, deu uma evoluída muito grande. Petrônio, você também ficou um gigante. Tá? Permaneçam assim, cara, porque eu tenho muita responsabilidade como deputado. Agora, vocês como comunicadores, vocês nunca tiveram tanta responsabilidade de propagar a verdade. Porque só a verdade liberta. Mas nessa verdade fuleiragem que o povo diz, Deus reconheceria a verdade libertará. Que verdade? A verdade de falar as coisas sem filtro. Parabéns, eu me sinto bem em vir aqui, porque sou respeitado e sei que vocês respeitam os ouvintes do programa. Parabéns, e meu amigo também, Rui Dantas, né? Tá lá no Rio de Janeiro, acompanhando a gente. Esse cara é foda. Eu admiro demais o Rui Dantas, cara. Tirou uns dias. Coxinha, cabeleira de massa da gota é essa. Obrigado, deputado. Obrigado pelas palavras. Isso só faz aumentar a nossa responsabilidade. Quem não acompanhou a entrevista de Júlia no YouTube, se preocupe não, que amanhã, quando o nosso YouTube estiver em ordem, a gente vai disponibilizar a entrevista na... Já tá, Coxa? Daqui a pouco já estará na INCA a entrevista do deputado Julian Lemos. Não desliga o seu rádio, não troca de sintonia. Vem muita música agora na Pop. Mais jornalismo a partir das 18 horas com o Alisson Bezerra, Albemar Santos e toda a equipe no Hora H. E amanhã, 6 da matina, o trio Parada Dura aqui na Pop. Adelton Alves, Ademilson Pereira, Luciano Coxinha comandam Paraíba agora. Tchau, tchau, Paraíba! Até amanhã. Programa F5. Oferecimento. Chegou em toda a região a cachaça boa do Brejo. Direto de Areia. Prove e se surpreenda. Ela é suave, macia e pura. Boa do Brejo. A boa de verdade. Cachaça boa do Brejo. A boa de verdade. Beba com moderação. Agora participe pelo Pop Fone 2178-8989. É um VF apaixonado.